9 manifestações bíblicas do Espírito Santo de Deus. As 9 manifestações divididas ou repartidas em 3 partes, reparticionadas em 3 partes. A gente começa, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo para a igreja dele que ele tinha uma preocupação em que os irmãos não fossem ignorantes acerca dos dons espirituais. E o que a gente mais vê na igreja de hoje é a ignorância que as pessoas têm quanto aos dons espirituais. Elas recebem pela graça do Senhor, diga, eu recebo os dons pela graça, mas infelizmente elas não buscam aperfeiçoar os dons, e buscar o aperfeiçoamento dos dons é algo bíblico, né? E, infelizmente, por causa disso, elas não aprendem a lidar com os dons, com o poder que têm recebido. Eu pedi para os meus filhos, por exemplo, Joshua e Esther, por eles terem essa intimidade desde pequenos na nossa família, com os dons, que eles estivessem aqui no seminário, porque eu quero que eles já aprendam desde cedo a forma que eles vão utilizar o poder que Deus vai liberar e está liberando e vai liberar na vida deles em nome de Jesus. Eu quero que eles aprendam desde cedo, porque eles já têm uma familiaridade com isso. Eles veem os pais deles movendo nos dons o tempo todo, desde pequenos. Então, isso é muito importante. E eu sempre falo para os meus filhos, desde pequenos, eu falei para eles, olha, eu não passo essa coisa arada para vocês de Marvel e de tudo mais, não é proibido, mas eu quero que vocês acreditem no que é verdadeiro, não no que é fake, no que é mentiroso, né? Vocês vão ter um poder verdadeiro, não um poder fictício. E eu quero que eles não sejam ignorantes. E o apóstolo Paulo está falando isso com a igreja dele, com a igreja de filhos da fé. Ele está dizendo acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos, muitos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que só de você estar aqui, e só de você já crer e dizer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, já é pelo Espírito Santo. Diga, antes mesmo de eu escolher a Jesus, Ele me escolheu, a fim de que eu vá, dê frutos, e os meus frutos permaneçam. Quem recebe? Amém? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, até a vontade de adorar, até a vontade de estar aqui, que você teve hoje, ela já veio do Espírito Santo. Diga, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Antes de entrar nas palavras, olha esse 7 como é precioso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Às vezes eu vejo algumas discussões na igreja evangélica que eu não vejo fundamento. Por exemplo, se pode ou não pode falar em línguas no meio de todo mundo. O apóstolo Paulo diz, né, que se você for falar em línguas, que se levante o intérprete. Por que ele está falando isso? Porque o povo estava falando línguas o tempo todo. E as pessoas que chegavam dentro da comunidade, elas viam as outras falando em línguas e não entendiam o que elas estavam falando. E aquilo não servia, não era útil. Então o apóstolo Paulo fala, para que nós tenhamos ordem, quando ele começa a trabalhar com a massa e muita gente vindo, para que nós tenhamos ordem no meio da congregação, é importante que quando um se levantar para falar em línguas, como ninguém vai entender o que ele está falando, que o outro interprete. O que ele estava dizendo? Ele estava falando a respeito das pessoas que falam em línguas com outras pessoas. Por exemplo, eu participei de uma época de uma congregação e tinha um irmão lá que ele olhava para a nossa cara, ele mirava bem na nossa cara assim, quando ele via que a gente era novo, ou sei lá, quando eu levava algum visitante no meio deles, ele olhava e falava assim, o cara já falava assim, meu Deus, que ele está jogando bruxaria em mim, o que ele está fazendo? Ou seja, não era útil. Se tivesse alguém interpretando, ele estivesse entregando uma profecia em português para a pessoa que eu estava levando, seria útil. A pessoa nova convertida, ela quer receber uma palavra. Mas no que é útil uma pessoa falar em língua para outra? Ao mesmo tempo, a gente vai para um duoextremismo.
Por quê? Porque as pessoas, por entenderem o que Paulo falou, às vezes vão para um extremismo e dizem que você não pode falar em língua na congregação também. Não, muitas vezes nós estamos adorando aqui, o som está alto, a música está alta e você tem vontade de falar em línguas. E você está falando para Deus, não para o seu irmão. E quando você fala para Deus, e muitas vezes você vai ter um discernimento que você está orando em línguas por adoração, o que você está fazendo? Você está falando com Deus, não é com o seu irmão. E outro, o som está alto, seu irmão nem precisa ouvir. Você está aqui, ó, quieto, falando em línguas. Eu falo em língua o tempo todo. Agora, já pensou se eu ficasse falando em línguas? Eu estou lá na consulta do médico. E muitas vezes eu estou na consulta do médico e estou falando em línguas. Muitas vezes eu estou dirigindo, eu estou falando em línguas. O que ia adiantar o médico me ouvir falando em línguas ou as pessoas do consultório me ouvirem falando em línguas? Nada. Mas eu estou falando baixinho e eu estou edificando o meu espírito. Então, o que Paulo está tentando dizer? Vocês precisam ser coerentes nas coisas. Se essa língua é para edificar a você mesmo, e muitas vezes nem você mesmo vai entender, mas ela vai estar edificando o seu espírito, por quê? Porque sua mente fica infrutífera. Então, fale baixinho. Ou se você for falar para Deus, fale para Deus, não para o seu irmão. Porque se você for falar para o seu irmão, que haja uma interpretação. Então, que são dois dons diferentes, a gente vai chegar lá. Então, o que ele está tentando dizer? Ele está tentando falar que a manifestação do Espírito é dada a cada um para ser útil. O que adianta você falar em língua e não usar? Ou usar de maneira errônea? O que adianta você receber o dom de cura? Daqui a pouco a gente vai orar, não sei se hoje ou amanhã. Mas muitos vão receber o dom de cura, vão receber sinais nas mãos, vão receber os dons na parte da cura. E o que adianta você receber um dom de cura e nunca colocar a mão em ninguém? Paulo está dizendo que é necessário que os dons sejam úteis. Levanta a mão para cima e fala, Espírito Santo, da mesma forma que eu sou um crente útil e não inútil, eu quero os dons para que sejam úteis, em nome de Jesus. Amém? 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro ainda, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra dom vem do grego charisma, ou charismata, ou carismata. Ela deriva da palavra charis, que significa graça. Ou seja, todo dom é dado pela graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando a respeito dos 9 dons, diga, são 9 dons. E ele está falando e definindo os dons. Por quê? Porque tem gente que recebe um, tem gente que recebe outro. Tem gente que recebe 2, tem gente que recebe 3, tem gente que é fominha e recebe todos. Eu não sei quantos aqui são fominhas igual a mim. Mas eu sou fominha. Eu não sosseguei enquanto eu não movi em todos. E na verdade eu não sosseguei ainda porque tem algumas coisas que eu não fiz ainda e eu não sosseguei ainda, eu ainda quero. Faz 20 anos que eu estou buscando, faz 20 anos que eu estou buscando aperfeiçoamento, faz 20 anos que eu estou crescendo, faz 20 anos que eu tenho intimidade com o Espírito Santo, faz 20 anos que eu estou aprendendo e faz 20 anos que eu estou querendo mais. Eu não sei você, mas eu quero mais. Tem alguém aqui que quer mais? Então, vamos começar falando a respeito da palavra de sabedoria. Repete comigo assim. Número 1. Bem alto. Número 1. Palavra de sabedoria. 2. Palavra de ciência. 3. Discernimento de espírito. 4. Fé. 5. Cura. 6. Operação de milagres. 7. Profecia. 8. Variedade de línguas. 9. Interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 diz assim: Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Tem alguém ansioso aqui? Assim é visto que acontece com vocês. Acontece para quem é ansioso. Acontece para quem está ansioso por receber dons espirituais. Tem alguém nessa condição aqui? Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Então, já que vocês estão ansiosos, o que ele diz? Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ou seja, ele está dizendo para que você procure se aperfeiçoar sempre. E principalmente para que você procure crescer
no que está trazendo edificação à igreja. No caso aqui, a eclésia, ele está dizendo a respeito da igreja local, do lugar, do corpo onde você congrega. Quais dons estão sendo necessários, mais necessários nesse lugar? Espírito Santo, eu estou vendo que não tem muita gente com esse dom, o Senhor pode dar para mim? Está precisando. Você está entendendo? Ele está dizendo para que você queira, primeiramente, ser útil com o dom. Para que ele sirva como um acréscimo na sua vida e na vida dos seus irmãos. Para que ele sirva como um acréscimo em toda a congregação. Diga, eu serei usado por Jesus. Ele está dizendo que é para você ter esse sentimento de pertencimento, para que você acrescente tudo que você tem aprendido e o que você tem recebido do Senhor uns nos outros. Por quê? Porque é necessário. É necessário que todos tenham dons. É necessário que nós sejamos uma comunidade, uma congregação avivada. É necessário que nós sejamos uma comunidade prática. É necessário que nós usemos os dons do Espírito como ferramentas, não só para o nosso crescimento, mas para o crescimento uns dos outros, em nome de Jesus. É necessário que todos nós, aqui do alvo, estejamos afiados nos dons, para que nós possamos nos acrescentar cada dia mais, em nome de Jesus. Eu tenho necessidade de que você seja muito afiado nos dons, irmão. Olha para o seu outro irmão aí e fala, eu tenho necessidade que você seja afiado nos dons. Então a primeira parte desses dons, eles são divididos em 3 partes. Então a primeira parte, a gente vai falar a respeito dos dons de revelação. Dons de revelação é o famoso revelamento, né? Na igreja a gente viu, né, as irmãs que revelavam, os irmãos que revelavam, o dom de revelamento, né? Não é revelamento, tá, gente? É revelação, estou só brincando. Então o primeiro é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é saber falar em cada ocasião. É como se fosse um fragmento da sabedoria divina. Como se fosse um fragmento da sabedoria divina. Isso é um dom. A palavra de sabedoria é um dom. Quem lembra de quando Salomão fala para cortar o bebê no meio? Aquilo foi uma palavra de sabedoria. Ele teve um fragmento da sabedoria de Deus para lidar em um caso, né? Eu lembro até que algumas das vezes que eu tive fluindo em mim as palavras de sabedoria, aliás, muitas vezes, quando o Senhor nos coloca no lugar que nós estamos ocupando, Ele também nos capacita. E nós somos muito usados na palavra de sabedoria. E muitas das vezes eu dei palavras de sabedoria para pessoas e os pastores estavam perto de mim só com a orelha em pé para saber como que o bispo vai saber dessa. Porque muitas vezes as pessoas fazem perguntas para nós ou chegam com problemas em nós que assim são praticamente impossíveis aos olhos humanos. E o Senhor dá uma sabedoria, uma palavra de sabedoria que depois a gente mesmo assusta. E quantas vezes eu ouvi eles falando para mim, às vezes minha esposa fala para mim, é por isso que você é o bispo. Eles sempre brincam assim comigo, por isso que ele é o bispo, né? Mas, na verdade, o mesmo entusiasmo, empolgação, ou a mesma surpresa que eles ficam quando eu tenho esse nível de palavra de sabedoria, eu também fico. Às vezes eu respondo coisas para os outros e a gente sai com uma cara assim de sábio, sabe? Mas quando a gente fecha, quando a pessoa vira as costas, a gente fala assim, uau! A gente fala, o Senhor manja muito. Porque só nos resta bater palma para Ele, porque a gente sabe que não veio da gente. Como eu não sou muito místico, então às vezes eu falo até na frente deles, eu falo, uau! Por quê? Porque não é meu, não vem de mim. E é assustador quando vem, né? Eu lembro de uma vez, eu falo ou não falo? Eu lembro de uma vez que uma mulher chegou em mim, logo no começo do ministério, e ela estava participando dos cultos, e ela chegou em mim com todo o coração, e falou, eu aprendi, eu entendi o que é a palavra de dízimo, e o que é a palavra de oferta, e como que eu tenho que viver financeiramente, e eu tenho que honrar o meu Senhor em primeiro lugar. Era lindo a fé dela, linda. Acho que passou uma semana, mais ou menos, eu não quero ser baseado em fatos reais, mas né, passou um tempo. Essa mulher me aparece com o olho desse tamanho roxo. Eu falei, irmã, está tudo bem? Ela falou, eu estou tão maravilhada porque eu aprendi e eu trouxe o meu dízimo, mas eu apanhei do meu marido. Ela falou, o quê? Ela falou, não, bispo, é que assim, eu falei para o meu marido que eu aprendi a trazer o dízimo e aí ele me bateu. Porque ele não quer que eu dê o dízimo. O que eu faço? É necessário a palavra de Deus essa hora ou não? É necessário o dom? Sabedoria? Eu estava no meio da periferia. Eu não tinha segurança.
Só o Espírito Santo, apesar de que tá bom, tá ótimo. Foi o que me resolveu a vida toda. O que eu faço? A mulher com o olho inchado desse tamanho me perguntando, eu dou o dízimo ou não dou? Porque o meu marido me bateu, ele falou que se eu der eu vou bater, ele vai me bater de novo, mas eu quero honrar Deus, eu sei que Deus manda mais do que ele. Aí me veio a palavra de sabedoria, a bispa estava lembrando disso, a gente estava lembrando disso. E eu falei para ela assim, olha irmã, você vai para sua casa, você vai levar esse envelopinho que você guardou, o seu dízimo, para sua casa. Você vai chegar no seu marido e vai falar assim, marido, olha só, eu estava errada. Porque lá, no mesmo lugar onde eu aprendi a honrar a Deus com os meus bens, eu também aprendi que eu tenho que honrar o meu marido. E eu também aprendi que o meu marido deve ser o meu sacerdote. E eu profetizo e oro para que você se torne meu sacerdote. Então, eu separei o meu dízimo e a minha oferta como primícia ao meu Deus. Esse Deus que você também acredita. Mas como eu aprendi com essa palavra que eu tenho que te honrar, o meu dízimo e oferta que pertencem a Deus, eu estou entregando nas suas mãos para que você entregue ou faça o que você quiser. Ela fez certinho, irmã. Ela fez certinho e foi lá e entregou o envelope na mão do marido dela. E o marido dela olhou para a cara dela e falou assim, ah é? Ela falou, é. Amanhã eu vou no culto com você. Ele não só entregou o dízimo para Jesus, como ele se converteu. Isso é real. Palavra de sabedoria ou palavra de ciência, ela é um conhecimento que vem dos céus. Você não pode confundir isso com adivinhação. Espírito de adivinhação é maligno. É uma palavra de sabedoria que vem para ser usada para determinados momentos. Eu tive muitas palavras de sabedoria assustadoras. Tem coisas que eu nem posso contar aqui porque foram pessoais de cada pessoa, mas coisas que a gente aconselhou, que depois a gente saiu bobo, porque a gente sabia que não tinha vindo da gente. Então, esse é um dom muito importante que você deve buscar, principalmente porque nós temos uma igreja de trabalhadores, uma igreja de pessoas que não ficam paradas, que entendem que o reino é movimento. E, por causa disso, você o tempo todo está aconselhando, sim ou não? E você precisa da palavra de sabedoria do Espírito Santo para agir. E você vai saber quando vier dele. Uma coisa é você usar a palavra de sabedoria porque você conheceu a palavra e porque você está tirando aquilo que você entesourou do seu depósito particular. Glória a Deus por isso, isso é muito bom. Outra coisa são palavras que vêm do nada. Elas vêm de repente. E você não sabia como lidar com aquela situação, mas você pediu sabedoria ao Espírito Santo e ele derramou da palavra de sabedoria sobre você, desse dom. E eu oro para que todos vocês sejam cheios desse dom em nome de Jesus. Efésios, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. E o segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de ciência ou a palavra de conhecimento, ela é uma revelação que vem no momento para você e que vem de Deus. A gente sabe que Deus está revelando coisas para nós. A palavra de conhecimento, ela também vem como, não é uma adivinhação, mas, por exemplo, eu já tive experiências com o Espírito Santo de saber o que a pessoa estava pensando. Então a gente pode ler o pensamento das pessoas? Não, não foi isso. Mas a Bíblia fala, muitas vezes, de Jesus sabendo, conhecendo-lhes o pensamento. Eu já tive essas experiências com o Espírito Santo, de saber o que a pessoa estava pensando, e já fui até ousado de responder o que ela pensou. E já falei, você pensou isso, e eu vou te responder isso. Imagina se não tivesse acertado, irmão. Mas era de Deus, por quê? Porque a pessoa ficou assustada e falou, é isso mesmo. Então, nós vamos recebendo dons e a gente nem percebe, nós vamos sendo equipados para o próprio trabalho. Atos, no capítulo 20, no versículo 23, diz assim: Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Ou seja, ele estava recebendo uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Ele estava recebendo uma palavra do que iria acontecer.
ele estava sendo avisado do futuro. E muitas vezes nós somos avisados disso. Quantas vezes eu já fui avisado, gente, até do caminho que eu teria que tomar. Não vá por esse caminho, vá por esse hoje. Não vá embora por este lugar, vá por esse. Eu lembro de uma vez que nós estávamos viajando, e nós estávamos indo para São Paulo, na época a BR-116 era uma rodovia chamada Rodovia da Morte. Né? Ainda hoje, todas as vezes que nós viajamos, nós declaramos que é a rodovia da vida, mas ela era uma rodovia muito perigosa. Tinha placas fixas assim, escrito, não mexa no acidentado. Né? Elas já eram fixas as placas. Eu lembro, quando nós começamos a vir para Curitiba de carro, tinham crateras no meio do asfalto, assim, e era pista única, e tinham crateras no meio do asfalto que se você passasse com o seu carro, a roda entrava ali e arrebentava tudo. Era terrível. Hoje tá linda. E eu lembro que uma vez nós estávamos viajando e eu senti. Agora eu não lembro se eu ouvi audivelmente ou se eu senti, eu não vou lembrar. Mas eu sei que eu sabia que eu tinha que parar naquele momento. Minha esposa não entendeu por que você vai parar, eu não sei, e eu parei. Eu parei e esperei, eu não sabia o que fazer, então eu esperei. Eu acho que passados 10 minutos, mais ou menos, eu senti que eu podia ir e a gente continuou. Quando a gente continuou a viagem, logo à frente, um caminhão tinha tombado, tinha acabado de acontecer um acidente, um caminhão, acho que era de gasolina, tombou, e o outro, ele bateu no outro, o outro desgovernou, pegou todos os carros que estavam na pista de um lado, todos os carros estavam do outro, e ainda pegou um ponto de ônibus, matou todo mundo que estava no ponto de ônibus. E a gente foi passando, desviando dos corpos, desviando do acidente, e olhando um para a cara do outro assim, meu Deus, ainda bem que a gente obedeceu. Então são coisas, mas Deus livrou você, não livrou os outros? Às vezes as pessoas perguntam, então, Deus livrou vocês, não livrou os outros? Quem sou eu para questionar a Deus? Eu só posso agradecer. Realmente Ele nos livrou. E eu sei que Ele nos livrou. E sei de muitas outras vezes que Ele nos livrou. Então, essa palavra de sabedoria, e a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria que vem para você edificar outras pessoas e para você aconselhar outras pessoas, e a palavra de conhecimento que vem revelando o que vai acontecer no futuro, revelando. Não é que você vai virar um vidente, não. Tem gente que, apesar de que, no Antigo Testamento, os profetas eram chamados de videntes. Por quê? Porque eles tinham, não adivinhação, não espírito de adivinhação, mas porque eles tinham a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Então, muitas vezes nos acontece isso. Acontece o que a gente vai fazer, como nós temos que fazer. Por exemplo, uma vez um amigo ficou desesperado, porque a mãe dele estava endemoniada. A mãe dele estava endemoniada e ela começou a quebrar tudo e pegou, acho que ela tinha uma faca, alguma coisa, ela estava batendo em todo mundo, e estava tendo um churrasco, ela ficou endemoniada e começou a bater em todo mundo. E parece que pegou uma faca e começou a cortar as pessoas, tudo, e enfim. E aí ela ficou possessa. E eu chego bem na hora, na casa dele, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas a hora que eu cheguei no portão, eu ouvi, espera. Eu parei no portão, assustado, espera o quê, Senhor? Como assim, espera? E aí eu comecei a ouvir a gritaria, e aí ele veio no portão e falou, nossa, Rafael, ainda bem que você chegou, faz alguma coisa, minha mãe está endemoniada. Imagina, eu tinha acho que 17 anos. O que eu vou fazer? Ela já bateu em todos esses homens aí, imagina o que eu vou fazer. Né? E aí eu fui entrando e orando, pedindo ao Senhor sabedoria. Eu não tinha experiência em expulsar demônios, apesar de já ter expulsado alguns, uma vez no centro de macumba, outra vez. Mas eu não tinha uma grande experiência naquilo, mas eu tinha o Espírito Santo para perguntar. Meu Deus, você não precisa ter essa experiência, você precisa ter o Espírito Santo, irmão. E eu comecei a perguntar o que eu faço, e ele foi me direcionando, palavra de sabedoria. E eu lembro que quando eu cheguei, tinham 3 caras segurando ela, e aí eu falei para eles, pode soltar. Eu não sabia que podia soltar, mas eu tinha sentido aquilo, eu falei, pode soltar. Eles olharam na minha cara e falaram, não, né? Eu falei, pode soltar. Imagina, né? Que autoridade, né? E eles soltaram, e ela caiu, e eu não dei uma ordem, eu não dei nada. Eu fui e dei um abraço nela, eles ficaram até com medo, porque ela estava até despida já, ela estava despida. Estava numa situação deplorável. E eu abracei ela e cobri. Ela era uma senhora, né? Era a mãe do meu amigo. E ela começou a chorar, e ela foi liberta naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Teve outra ocasião também, logo no começo do meu ministério,
essa também com possessão, de um dos meus liderados não ter obedecido o que eu tinha ensinado e foi lá e falou, deu aconselhamento para uma mulher. E eu sempre ensinei os pastores a não aconselharem mulheres. No alvo, nós temos esse cuidado. Nós não aconselhamos mulheres sozinhos, a não ser que esteja com a nossa esposa junto. E principalmente quando a mulher é convertida e o homem não, ou vice-versa. Nós sempre, dependendo do aconselhamento, se tem a ver com o cônjuge, com o casal, com a vida sentimental, com a vida particular do casal, a gente não entra nesse assunto. Mas ele entrou, desobediente, entrou, e aí me deu um problema. Por quê? Porque aí a mulher chegou e usou o que o cara tinha falado para provocar o marido, e o marido pegou um revólver e foi lá matar o cara. O cara fugiu e sobrou para mim. Estou eu, sozinho, com a minha família, e liguei para o meu pastor na época, falei, cara, eu tenho que resolver essa situação, me ajuda. Ele falou, cara, eu estou entrando no cinema, não posso te ajudar não. Desligou o telefone, entrou no cinema, eu fiquei mais sozinho ainda. O que eu ia fazer? Eu vou até a casa do cara, porque eles estavam pedindo ajuda, orando ao Senhor, e quando chegou lá, o cara estava armado, parecendo um armário, o cara era bem maior que eu, e o Espírito Santo falou para mim, vai dar um abraço nele. Se eu desse uma palavra de ordem, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se ele estava endemoniado ou se ele só estava sob influência, mas de qualquer forma ele estava com todos os demônios ali. E eu lembro que eu dei um abraço nele, ele estava armado. E na hora ele desmontou. O amor quebrou o jugo. Então, talvez se a gente chegasse achando que nós poderíamos falar alguma coisa ou dar alguma ordem, a gente tinha estragado tudo, mas era só para abraçar. E eu dei um abraço nele e soltou tudo. Eu lembro dele dando um revólver para mim e falou, ô pastor, leva o revólver. Eu falei, não, cara, dá um fim em você nisso aí. Né? E muitas outras vezes nós fomos salvos por crermos na palavra de sabedoria. E aí eu tive uma experiência um tempo depois com a palavra de sabedoria que foi muito forte. Porque naquela época nós trazíamos bastante, hoje nós não trazemos muito, mas nós trazíamos bastante gente de fora. E aí o meu pastor falou que tinha uma galera, não lembro se foi meu pastor ou se foi algum outro pastor, que tinha uma galera que era muito forte na batalha espiritual, e realmente era, eles eram autoridades do Brasil. E eles falaram que a gente tinha que trazer o pessoal da batalha espiritual na nossa igreja, na nossa congregação, tal, porque esse pessoal fazia batalha espiritual na África, e eles liam os manuais do Peter Wagner, os manuais de não sei quem, e tal, e etc. E eu trouxe. Eu estava muito cansado, eu lembro que a gente estava vindo, acho que a gente tinha mudado o barracão, a gente estava vindo uma jornada muito grande, eu não estava nem comendo direito. E eu lembro que quando eu dei a autoridade na mão desse pessoal, o pastor principal assumiu a frente, toda a equipe dele que vinha com ele, eu acho que umas 6, 7 pessoas, estavam lá com eles iam fazer uma libertação, o desencapetamento na nossa igreja. Eu fiquei tranquilo, falei, poxa, eles são as maiores autoridades do Brasil no assunto, né? Eu acho que eu posso ir para casa comer um lanche, que eu estou morrendo de fome. E eu lembro que eu deixei com eles, falei, pastor, está tudo aí, está tudo tal, e deixei os meus pastores, que na época não eram pastores, né? Eles eram diáconos, eu deixei com eles, falei, olha, o que os pastores falarem, vocês obedecem, ajudem eles, e eu vou. Você estava nessa época já, Rafa? E aí, eu fui para casa, eu lembro que foi o tempo de eu ir para casa e fazer um lanche. Eu acho que eu estava pondo maionese no lanche. Um dos meus diáconos me ligou e falou assim, bispo, pelo amor de Deus, corre aqui. Eu falei, corre aqui o quê? Ele falou, bispo, o capeta pegou geral. E eu sempre ensinei a nossa igreja que é o seguinte, é melhor você ser um ex-endemoniado do que um endemoniado anônimo. Porque está cheio de crente endemoniado anônimo. Eles estão endemoniados até hoje, mas estão escondidinhos. E aí eu sempre ensinei isso. Então, irmão, vou fazer limpeza, Jesus me lava corpo, alma, espírito, pé, cabeça, lava tudo. E todo mundo do alvo sempre foi muito aberto a tudo. Quando os caras começaram a falar aquele monte de coisa, né, e hoje tem coisas que eles falavam que eu entendo particularmente que a gente não deve usar, mas naquela época eu não entendia. O povo começou a fazer tudo o que eles mandavam e o povo começou a ficar endemoniado. Alguns começaram a ficar endemoniados, só que o povo era brabo. Era grande. Começaram a ficar endemoniados, começaram a bater em todo mundo. E o povo deles, que era a equipe da maior autoridade do Brasil, começou a apanhar feio. E eles me ligaram e falaram, bispo, estão apanhando. Eu falei, como que estão apanhando, gente? Eu no telefone. Eu falei, como que estão apanhando, gente? Pelo amor de Deus, esses caras são as maiores autoridades do Brasil. Eles que sabem fazer o desencapetamento, a gente não sabe.
bispo, é sério, o povo está sangrando, corre. Dali eu, deixando o lanche e correndo. Quando eu cheguei, irmão, parecia filme de terror, parecia o filme do Exorcista. Eu só estava esperando a mulherzinha rodar a cabeça, assim, ó. Tinha capeta para todo lado. Tinha um que corria de um lado ao outro do barracão e cuspia sangue. E ninguém segurava mais ele, que já tinha apanhado, não segurava. O outro. O pastor JP, na época, ficou endemoniado também, jogou o cara longe. Ele não era pastor, tá, irmão? Hoje ele não fica mais endemoniado. Eu acho, é brincadeira. E todo mundo apanhando. E eu falei, meu Deus do céu, foi uma cena horrível. Imagina, eu olhando aquilo, olhando e sabendo que o povo era, e eu olhei para a cara do povo. Quando eu olhei para a cara dos caras que eram, tipo, eles eram os Van Helsing, irmão. Eles eram os caras que pegavam os capeta pelo rabo, pelo chifre. Quando eu olhei a cara dos caras rasgada, saindo sangue. Aí eu fiquei com medo, irmão. E o que eu fiz? Eu lembrei de todos os manuais de batalha espiritual que eu tinha estudado, e todos os livros que eu tinha estudado, e comecei a me... Amém? Amém nada. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor não me ajudar, eu estou ferrado. Me fala o que eu tenho que fazer. E o Espírito Santo foi me ensinando. Eu lembro que eu cheguei em dei uma ordem para eles soltarem também, eles não soltavam, todo mundo com medo. E o mais engraçado é que eles já tinham perdido tanto o controle da coisa, que eles já não estavam, eles estavam tentando segurar demônio com o braço. Segurar demônio com o braço, irmão, na sua força você não segura não, irmão. E eles estavam tentando segurar com o braço, já tinha 3 grudados num cara lá, e já estava tudo sangrando os caras, e eles estavam com medo, e eles já estavam até enforcando. Eu lembro que estavam enforcando o cara, que eles perderam o controle, e tinha um já enforcando o endemoniado já, porque ele falou, meu Deus, não sai, né? Vou enforcar para ver se desmaia ele. Eu acho que é isso que ele pensou. É, Bart, foi feio o negócio. Imagina eu, né? Sozinho. Eu falei, Jesus, o Espírito Santo, o que eu faço? E o Espírito Santo foi me falando para eu fazer. Eu lembro que tinha uma menina que ela não saía o demônio, a gente mandava embora, não saía, né? E eu ouvi, tira de lado. Eu tirei o demônio de lado, fiz ela perdoar o pai dela, perdoou o pai dela, o demônio saiu. E eu fui, cada um eu fui agindo de um jeito, sem nem conhecer as pessoas direito. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tinha o Espírito Santo para me ajudar. E a palavra de conhecimento foi sendo liberada naquele momento. Eu lembro que quando eu acabei, eu olhei para a cara de todo mundo, está todo mundo me olhando assustado. Porque eu fui sozinho, mas eu não estava sozinho. E aí, quando terminou, eu lembro que eles vieram falar algumas coisas e tentar justificar o que tinha acontecido e tudo mais. Eu falei, meu, beleza, está tudo certo, né? E aí, foram embora, a gente despediu deles, e aí veio a minha tropa. A minha galera veio e falou assim, bispo, pelo amor de Deus, explica pra gente o que você fez. Quase que eu falei para eles, não sei. E aí eu fiquei olhando para a cara deles, porque realmente eu não sabia o que falar. E eu falei, gente, eu só obedeci, eu perguntei ao Espírito Santo e fui obedecendo. Eles falaram, não, bispo. Eles não eram autoridade, é porque você é autoridade do local? Eu falei, não, eu dei autoridade para eles. E eles eram as maiores autoridades no Brasil. Então o que aconteceu, bispo? Eu falei, eu não sei, gente, eu só posso dizer para vocês que eu dependi do Espírito Santo e só do Espírito Santo. E aí eles falaram assim, bispo, será que é porque tem demônio que só sai com jejum e oração? Eu falei, vocês me atrapalharam no meio de um lanche, não foi jejum. Então o que é? O que foi? Eu falei, não foi, foi ele. Só pode ser o Espírito Santo. Eu não tenho o que falar para vocês, eu não tenho como explicar. Então, eu fui aprendendo que muito melhor é depender da palavra de conhecimento, muito melhor é depender do Espírito Santo. E quando você quer ser útil, eu aprendi sozinho, gente. Eu aprendi sozinho, não tinha quem me ajudasse. Então, muito melhor é você aprender para ser útil. O crente fica pedindo dom a vida inteira, mas para quê? Vai usar? Deus vai te dar para você usar. Naturalmente, se você quiser ser um crente útil, um cristão útil, um crente bereano útil, automaticamente Deus vai te capacitar. Ele vai te liberar os dons, porque você precisa usar. E eu creio que um dos motivos de eu fluir em tantos dons, pela misericórdia do Senhor, e sou muito grato por isso, foi por causa da necessidade que eu tive, inerente com a própria igreja. Então, para que você pede o dom? É para usar? É porque você está trabalhando na obra do Senhor, fazendo para o Senhor?
Glória a Deus. Deus há de te capacitar com todos os dons, em nome de Jesus, e o Espírito Santo está aqui para isso. Mas lembra que você vai e ele vai atrás? Então ele precisa ver você sendo útil para que ele possa te dar a capacitação. Quem recebe essa palavra? O próximo é o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma percepção espiritual que vem do Senhor e ela serve para combater as falsificações. Por exemplo, a gente já teve ocasião de demônio imitando o Espírito Santo. A primeira vez que eu tive contato com uma coisa dessas foi com o pastor Moacir. Depois dá esse seminário para ele assistir, vai ser legal. A primeira vez que eu tive contato com uma coisa dessas foi com o pastor Moacir, que é um pastor da minha infância. Ele tinha um bigodão assim, ele era o L. Gordon. E eu lembro que a gente foi na casa fazer uma visita numa casa, numa periferia de Campinas. E quando a gente chegou, a casa parecia ser de uma irmã que era crente. Por que a gente entendia que ela era crente? Eu era pequeno, eu não entendia o que nós entendemos hoje, mas a gente viu o estereótipo. E o estereótipo daquela irmã era o estereótipo de crente. Ela usava aquelas saias jeans até o final da perna, né? Ela tinha um cabelão que parece que não tinha corte, bem grande, né? A roupa dela, o jeito dela, o palavreado dela. E aí começa uma reunião, e começa a adoração, começa o louvor. E quando começou o louvor, essa mulher começou a falar em línguas. E ela começou a falar em línguas alto. Eu estou feliz da vida, eu sou pequenininho, eu era criança, estava perto da minha mãe, estou feliz da vida, olhando ela falar em língua, falando, que legal, né? Que coisa de Deus, que bênção, não sei o quê. E o bigodão aqui, ó, o Moacir. Lembra que balançava o bigode assim? Eu estava olhando tudo, achando tudo bonito. Daqui a pouco ele olha para a mulher e fala, espírito de confusão. Ela, plaf, no chão, caiu. Aí eu grudei na minha mãe com medo, né? O que aconteceu? A mulher, falei, tá tão bonito. E eu lembro das palavras dele. Ele falou assim, tá amarrado, sem força, vai ficar aí até o final. E deixou a mulher lá. Eu lembro que ele estava pregando a palavra, lendo a Bíblia. E ela fazia, ele fecha a boca. Gente, eu achei o máximo aquilo. Eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero fazer esse negócio aí, cara. Eu falei, quando eu crescer, eu quero... Cara, o que era aquilo? E ele brabão, assim, lendo a Bíblia. E a hora que ela falava alguma coisa, vai ficar até o final do culto. E o demônio lá... Falei, cara, como é que ele sabia? Era igualzinho crente, igualzinho de Deus, parecia de Deus, mas não era. Ele teve um discernimento de espírito. Discernimento de espírito não serve só para essas horas, irmão. Depois eu vim ter várias experiências desse tipo. Mas ela serve também, eu lembro uma vez que nós estávamos entrando dentro da casa de uma pessoa, fazendo uma visita, eu tinha uns 17 anos, 16 anos. Eu tinha uns amigos meio Highlander, cheio do espírito assim, a gente estava entrando dentro da casa de uma pessoa. E a pessoa também era evangélica, mas quando a gente estava entrando, eu ouvi audivelmente, eu ouvi o bicho gritando. E a hora que eu ouvi, eu parei e falei, vocês ouviram? E todo mundo ouviu. Quando a gente entrou, o irmão estava lá, todo plácido, parecendo um crente. E eu lembro que ele deu a ordem e o cara já ficou ruim. Então, não serve só nessas horas, mas discernimento de espírito ele vem de várias maneiras. Eu já tive experiências de, por exemplo, sentir cheiro. Né? Eu já tive experiências de sentir cheiro, de álcool, ou cheiro de cigarro, ou cheiro de coisas ruins e entender o que estava acontecendo. Eu lembro de uma vez de uma pessoa que participou de uma reunião nossa. Eu lembro que ela tinha ido até para o retiro, um menino, e ele tinha pacto desde moleque com um monte de entidades malignas, porque a família dele o ensinou, vem dos avós, e o avô passou do pai, o pai passou para ele toda a vida dele consagrada ao diabo. E eu lembro que ele entregou no retiro um anel que ele tinha de pacto, e eu lembro que a gente colocou o anel num pano, e depois o pano ficou cheio de sangue. E foi muito louco. E eu lembro que esse menino uma vez chegou, e eu lembro que a gente estava numa reunião, na congregação mesmo, ele chegou na porta, e quando ele chegou na porta, ele falou, eu posso entrar? Ele estava pedindo legalidade para entrar. Eu olhei para a cara dele, né, era um menino normal, né, mas na hora me veio
o discernimento de espírito. Eu sabia que não era ele que estava falando, mas era o demônio que estava nele. E na hora que ele falou isso, eu não lembro, mas eu vou colocar como se ele chamasse João, tá bom? Eu falei assim, o João pode, você não. A hora que eu falei isso, ele caiu no chão endemoniado. Eu tive um discernimento que não era ele que estava falando, mas era o espírito maligno que estava nele. Né? Eu lembro que eu expulsei o demônio ali, né? Os demônios que estavam nele, e aí ele ficou bem. Então, esse discernimento de espírito vem de várias formas. A gente não pode nem padronizar, porque cada ocasião, cada situação vai ser uma, e Deus vai te dar o discernimento de espírito. Isso é um dom muito importante, o discernimento de espírito. Por exemplo, tem discernimento de espírito que muitas vezes vem quando você entra num lugar para saber se o lugar está ou não carregado, vamos dizer assim. Né? O que está acontecendo com aquilo. Se alguma coisa tem algum tipo de pacto de consagração, né? E a gente já sabe, já ouve, olha, aquilo tem um pacto de consagração, isso tem um pacto de consagração, ou isso. E aí você discerne o que está acontecendo. Então, já aconteceram N situações que a gente teve discernimento de espírito, né? Para entender o que estava acontecendo, que tipo de espírito estava agindo naquele lugar, que tipo de espírito a gente precisava repreender, como a gente deveria dar a ordem. Né? Porque para demônio você dá ordem, irmão, em nome de Jesus, mas dá ordem. Para Deus você pede, para demônio você dá ordem. Amém, gente? Na autoridade do nome de Jesus. Atos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, as depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço herdado? Olha isso. Aqui o apóstolo Pedro está tendo um discernimento de espírito. Ele está sabendo que o cara estava mentindo, ou que estava no espírito de mentira. E existe, eu acho que o discernimento de espírito que a gente mais tem é esse, de saber se a pessoa está mentindo ou não. Né? Uma vez eu brinquei até com o delegado, porque eles são o CSI do Brasil, né? Número 1, investigação criminal. E uma vez eu brinquei com ele, falei, você tem toda a neurolinguística e toda a parte de PNL, todo estudo para investigação e para interrogar as pessoas e para saber o que as pessoas são. E eu sei dessa parte também, mas eu tenho uma coisinha que o senhor não tem e que é importante que o senhor tenha: discernimento de espírito. E eu lembro que até ele naquela semana ele ficou ruminante sobre isso, né? E ele foi fazer um trabalho no meio de um lugar e chegou lá, um espírito maligno falou de um jeito com ele, depois ele veio em mim e falou: bispo do céu, aconteceu um negócio que eu tenho que te contar. Né? Porque ele já teve logo uma experiência, porque ele ficou pensando, será que existe isso? E ele começou a entender um pouquinho do mundo espiritual, começou a enxergar um pouquinho e começou a vir falar. Então Pedro aqui está tendo um discernimento de espírito de saber tudo. Ele está sabendo que o cara não deu tudo, que o cara está mentindo, que o cara está enganando. E aí continua assim: Guardando não ficava para ti, e vendido já não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Veja que existe um propósito nisso tudo. Trouxe temor à igreja, amém? A autoridade de Pedro foi estabelecida ali no Senhor Jesus, e ele teve o discernimento também para saber sobre, era uma oferta. E qual que foi a resposta dele? A oferta não é sua? Ela não é voluntária? Alguém te forçou a dar a oferta? E por que você está mentindo? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E continuou com a esposa dele. E passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher Safira, e não sabia o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: diga-me aqui, vendeste por quanto aquela propriedade? E ela disse: sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consternastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés os que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou.
E entrando os moços acharam-na morta, e levando para fora a sepultaram junto de seu marido, e houve ali um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Olha que loucura isso, né? O mesmo lugar onde eles iam depositar a oferta, quando eles roubaram a oferta, eles caíram mortos. O mesmo lugar que eles iam depositar a oferta deles, como eles mentiram para o Espírito Santo, eles caíram mortos aos pés dos apóstolos. A gente tem outro exemplo também, que aconteceu com Elimazo, o mágico. Atos capítulo 3, versículo 6. Presta atenção. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos, e ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar a Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e este é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão, e tateando, ele procurava a quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O que está acontecendo aqui? Ele está tendo um discernimento de espírito. Eu lembro de uma vez que eu estava cuidando de uma menina, e ela era muito revoltada. O pai dela era diácono, e ela era muito revoltada com as coisas da igreja e tudo mais, porque ela queria viver a vida do jeito dela. E ela começou a caminhar perto de nós e começou a se abrir, mas ela tinha muito envolvimento com o ocultismo, né? E ela tinha aprendido algumas práticas, né? A gente não sabia o nível de bruxaria que ela andava, que ela caminhava, mas a gente já tinha discernimento que ela tinha acesso a algumas práticas. E um dia eu estou na minha cozinha, eu morava num apartamento no térreo, eu estou lá fazendo um lanchinho, alguma coisa assim, e a hora que eu... Sempre fazendo um lanchinho, né, irmão? E a hora que eu olhei pela janela, eu via a menina na janela. Era o espírito dela, né? De certa forma, ela deve ter feito um desdobramento. A Bíblia proíbe essa prática. Isso quer dizer que essa prática existe e pode acontecer, mas a Bíblia proíbe. Uma coisa é você fazer um desdobramento, outra coisa é você ser arrebatado pelo Espírito Santo. Quando você é arrebatado pelo Espírito Santo, você é levado em espírito a um lugar pelo Espírito Santo. Quando você faz um desdobramento, você é levado a algum lugar, o seu espírito é levado a algum lugar por outros espíritos, que não são o Espírito Santo. E por isso Deus proibiu essa prática. Enfim, eu lembro que eu repreendi, como era um espírito humano, eu pedi para os anjos do Senhor arrastarem o espírito dela, e ela existe uma prática diferente nisso, você vai estudar esse batalha espiritual, e ela foi arrastada e sumiu. Eu lembro que passou, eu não lembro quanto tempo passou, a gente se encontrou com ela, e ela olhava para baixo, e ela falou que não queria mais chegar perto da gente, porque o poder era muito grande. Como eu sabia discernir também que o espírito que estava nela estava tentando encher o meu ego, porque uma das táticas de Satanás para te derrubar é encher o seu ego. No momento em que você encheu o seu ego, ele conseguiu encher o seu ego, você perdeu toda a autoridade de Deus. E aí ele te pega. Ela começou a falar, o poder é muito grande, o seu poder é muito grande, eu não quero falar com você porque o seu poder é muito grande. Eu coloquei a mão nela, ela parou, falei assim, o poder daquele que está em mim, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O poder daquele que está em mim realmente é muito grande, não existe nenhum poder maior do que ele. Então, foi um discernimento de espírito com visão aberta, né? Eu pude ver aquele espírito maligno. Como a gente já discerniu espíritos, por exemplo, em presentes que vieram nos dar. Por exemplo, nós temos uma prática na nossa casa de todos os presentes. Nós oramos e não deixamos entrar nas nossas casas sem oração. Existiram presentes que mesmo orando, nós sentimos que não deveríamos usar, nem colocar no nosso corpo e nem receber. E a gente não pôs e não recebeu. Porque nós usamos do discernimento de espíritos para saber cada coisa. Tem gente que fala que mas isso é místico. Né, se você é de Deus, o maligno não toca. Né? Mas nós entendemos que se o Senhor está mostrando alguma coisa para nós e dando esse discernimento, é que é para ser usado de alguma forma. E nós não brincamos com isso. Então a nossa casa sempre foi blindada, a nossa família sempre foi blindada com isso.
né? Nós sempre procuramos blindar a nossa família com tudo que entrava e saía, com tudo que era assistido na nossa casa. A gente faz isso até hoje, por discernimento de espírito. Amém? Por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro também, um livro, inclusive, que tem aqui na lojinha, né? Que é o livro do Daniel Mastral, que é Filho do Fogo. E eu lembro que eu estava lendo o livro na minha cama em voz alta. E quando eu li o livro, durante o livro ele fala a respeito de como ele invocava os demônios. E aí eu comecei a ler a invocação dele e os demônios vieram no meu quarto, né? E a gente teve que repreender, né? E a gente teve aquele discernimento. Existiram discernimentos de espírito, por exemplo, de nós sabermos o tipo de demônio que estava. E até de nós enxergarmos esse demônio com visão aberta. Nem sempre tem visão aberta, às vezes é cheiro, né? Às vezes a gente escuta alguma coisa, às vezes a gente não vê nada, não sabe nada, não sente nada, mas a gente tem uma percepção que existe alguma coisa acontecendo e a gente já está tão aflorado nisso que a gente já percebeu que a gente não deve brincar com isso. Os pastores, por exemplo, sabem que quando eu falo para eles assim, eu falo para eles, eles já ficam espertos, porque eles já viram acontecer muita coisa com esse Então, a gente começa a andar em espírito e a gente começa a ser equipado com esses dons, né? Para que a gente possa caminhar de maneira mais sóbria em tudo isso. Vocês possam ser equipados com todos esses dons, em nome de Jesus, de acordo com a sua utilização, em nome de Jesus. Eu lembro de uma vez também que um dos meus discípulos, na época, foi receber um cara na porta da reunião e o cara estava pedindo água para ele. E o cara estava pedindo água, ele falou, eu vou lá buscar um copinho de água para o senhor. O cara falou que estava com sede, que estava queimando a garganta dele. E aí ele foi buscar o copinho d'água. Quando eu cheguei na porta, ele estava dando um copinho d'água, eu vi que o cara estava endemoniado. Eu não vi, eu senti. E a hora que eu senti que o cara estava endemoniado, eu falei, não dá água para ele não. A hora que eu falei isso, o cara olhou para minha cara, eu falei, mão para trás, puf, já caiu. Aí ele olhou para minha cara e falei, você estava dando uma aguinha para o capeta? Eu falei para ele, deve estar queimando no inferno e está com sede, né? Eu brinquei muito tempo, né, sobre isso. Por quê? Porque foi um discernimento de espírito e ele literalmente estava dando água para o diabo, né, irmão? Literalmente. Então, ore a Deus para que você nunca venha dar água para o diabo, amém, irmão? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim: Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Ou seja, eles tiveram um discernimento mais prático, um discernimento de pôr à prova. Existe isso também. Às vezes você vai sentir só de fazer uma prova com alguém. A Bíblia fala até para você provar os espíritos, né? A Bíblia fala que o espírito maligno não confessa que Jesus veio em carne, né? Eu já vi, eu acho que eu já fiz essa prova também de perguntar para a pessoa, de falar para a pessoa, né? Repita comigo agora, o Senhor Jesus veio em carne. Quando a pessoa vai falar, ela cai endemoniada. Então, tem tudo isso, né? E você pode pôr à prova. Aqui é um exemplo de que eles estavam pondo à prova as pessoas que falavam que eram de Deus e não eram. Detalhe, aqui eles falavam que eram apóstolos, pastores, bispos, mas não eram. E essas pessoas eram do Senhor e colocaram à prova. Então não é errado você colocar à prova. O problema é que ninguém coloca mais nada à prova. O povo hoje pega um pastor, né, fake na internet, porque ele fala bonito e fala, é meu pastor virtual. E eis aí o grande problema dos nossos dias, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Todos esses dons vêm para nos equipar e para que nós possamos trabalhar na obra do Senhor e fazer a coisa do jeito certo. Mas não são para brincadeira. Amém, gente? Em nome de Jesus. Nós também temos os dons de poder, né? A segunda parte das três partes, ela fala a respeito dos dons de poder. Eles se manifestam de uma forma um pouco diferente. Levanta a mão e fala, dom da fé, dom de operação de milagres e dons de cura. Então vamos falar a respeito do dom da fé. O dom da fé é uma confiança que vem em Deus de uma forma sobrenatural. O dom da fé, ele não fala a respeito somente da fé.
A fé é certeza do que não se vê, convicção das coisas que se esperam. Né? O Hebreus vai detalhar bem isso. Mas aqui não está falando a respeito dessa fé. Está falando de uma fé que é como um dom. Ela vem como um dom. É uma fé... Lembra quando eu falei a respeito de emuná? Que é a fé que se agarra, como se tivesse um tronco de árvore boiando no meio de uma enchente, e você não tem aonde se agarrar para se salvar, e você agarra aquele tronco, sabendo que a única forma de você se salvar é aquela e não existe outra. Emuná. É uma fé que se agarra. Mas esse dom é além disso. Por exemplo, eu cresci com uma irmã que a gente até ficava morrendo de medo dela, apesar de ela ter olhos lindos, né, puros. Mas ela tinha algumas experiências muito sobrenaturais. Uma vez essa irmã foi transladada. Ela começou a orar o Espírito Santo dentro de uma van, né, dessas, na época tinha lotação, né, que eram as vans que levavam as pessoas. Não existia Uber, não existia nada disso em São Paulo. E existia lotação, nem sei se teve lotação em Curitiba, né? Curitibano é mais outro nível de glória, né? Teve lotação em Curitiba ou não? Vocês são muito Nutella, meu Deus do céu. Vocês nunca entraram numa lotação lotada, com a capiruinha quebrando, e com a anteninha, com a bolinha de bets batendo no negócio na estopique. Você nunca... Eu já trabalhei com isso, fui fiscal de lotação, irmão. E eu lembro que ela estava dentro da lotação e ela fez uma oração, porque o pai dela acho que estava morrendo. Faz muito tempo isso, mas foram coisas que marcaram a nossa vida. E quando ela abriu os olhos, ela estava na casa dela, junto com o pai dela. A gente vê, né, Filipe sendo transladado de um lugar para outro pelo motivo de batizar, né, alguém. Mas a gente nunca tinha ouvido isso nos nossos tempos, nos nossos dias. E ela teve essa experiência. Né, ela tinha experiências muito sobrenaturais. Né, a gente olhava no olho dela e via. E ela foi acometida de uma doença. Se eu não me engano, foi câncer, se eu não me engano. O pastor Bart deve lembrar disso, eu não lembro qual que era a doença. Ela ficou carequinha e tudo mais, deve ter sido, né? Alguma coisa desse nível. E ela estava no leito de hospital, já para morrer, já estava se entregando. E ela conta que, de repente, ela foi cheia do dom da fé. Ela entrou uma indignação nela, uma revolta nela. Ela já estava se entregando, inclusive ela ia com Deus, ela era de Deus, ela já estava tudo certo. Vou com o meu Senhor, vou viver a eternidade com o meu Senhor, está tudo certo. Mas diz que veio uma revolta nela, algo muito forte que ela não sabia explicar. E ela se levantou com todas as forças que ela tinha daquela maca, né, daquela cama, daquele leito, e ela começou a batalhar no reino do Espírito, e a visão espiritual dela se abriu, e ela viu os anjos batalhando com os demônios. Eu até postei no Instagram um videozinho parecido com isso nessa semana, e ela começou a ver os demônios batalhando, até lembrei disso, os demônios batalhando no quarto dela, tudo, e ela foi curada naquele dia, naquela hora, naquele momento, pum, de repente. Ela saiu do hospital dando risada, o cabelo começou a crescer, e até hoje essa mulher é uma mulher de Deus e serve a Deus até hoje. Ela já ia morrer, gente. E até hoje ela serve a Deus. Eu lembro de uma vez que eu encontrei ela em São Paulo e mostrei, né? E ela falou, eu acompanho você, Rafa. E ela me deu uma visão, uma vez que ela esteve comigo e falou a respeito de tudo que eu ia viver, né? E tem muito a ver com tudo que acontece hoje. E ela estava feliz, ela começou a chorar, falou que lindo. Ela passava a mão no meu rosto, falava que lindo, eu estou vendo que Deus tem te usado e não sei o quê. Então, cara, é algo que vem, é uma experiência que vem em nós, que parece que ela vem diferente da fé que nós temos no dia a dia. Ela vem como um dom mesmo. Eu lembro de uma experiência que a minha esposa teve, da tendinite. Ela estava com o braço com tendinite, já tinha sido diagnosticada, e ela fez a oração. Quer contar? Geralmente eu conto essa história também. Então, eu estava com tendinite, eu já estava fazendo um tratamento há 6 semanas seguidas, mas assim, quem já teve tendinite, né, sabe que existe um processo, um tratamento, né, bem extenso. E eu estava muito indignada, falei assim, mas eu não aceito isso. E a tendinite veio por movimentos repetitivos. Enfim, eu lembro que nós íamos para um culto, né, de milagres, lembra, mano? E eu falei assim, e eu acordei, né, sabendo, eu já sabia durante a semana que teria aquele dia específico,
E eu falei assim, nossa, Deus, eu creio, eu vou ser curada nesse culto. E eu saí cheia de fé, eu lembro que eu fui trabalhar, voltei do trabalho, coloquei minha roupa, meu esposo me ajudou a colocar, eu coloquei meu blazer, falei assim, me ajuda, porque eu não consigo virar o braço, não conseguia virar o braço para colocar. Ele me vestiu e nós fomos. E eu lembro que houve a pregação e, no final, o pastor chamou para a gente, para quem estivesse enfermo, viesse até a frente, e eu fui. E eu fui cheia de fé, eu falei assim, esse culto, eu saí determinada, eu falei assim, eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada, em nome de Jesus, que eu não aceito estar assim, não aceito essa condição. E eu lembro que eu fui, muita fé, o pastor botou a mão na minha cabeça, orou, eu com muita dor, meus braços estavam todos inchados, os dois, e infelizmente eram nos dois, não tinha nem condição ali. Inclusive, você deu um grito no dia, né? Sim, eu ia contar. Eu quase bati no pastor achando que ele estava machucando ela. Não, você está confundindo, não, ele está confundindo do outro, da coluna. Ah, então tá bom, é Foi muita da cura. coluna, É muita foi cura, da irmão, a coluna. gente confunde. Vai. Foi da coluna quando eu pegava a Esther ainda no colo, Ah, lembra? verdade, verdade. Que eu queria muito adorar também, eu queria... Vai, volta pro outro. Tá. Enfim, me deu a oportunidade. E... Enfim, e botou a mão na minha cabeça, orou, beleza. Eu voltei para o meu lugar, continuando, estava doendo, estava ainda doendo, estava latejando os meus Você braços. havia repreendido o médico que deu o diagnóstico. Calma, você mas isso repreendeu. daí é no final. Ah, então tá bom. Isso que Eu tô tá lembrando. quando nós dois se Eu tô juntos. lembrando. Enfim, e nisso, orou, voltei para o meu lugar, estava inchado, beleza, voltei para casa, cheguei, né, fui tirar o blazer também, continuou doendo, normal, e eu falei assim, eu fui curada. Eu fui curada, daí meu esposo perguntou assim, amor, tá tudo bem, como é que você está? Eu falei, está doendo, mas eu já fui curada, já estou curada. Enfim, fui dormindo com dor, continuei com a dor, né, meus braços ainda inchados. Quando eu acordei, não tinha mais nada. Meus braços totalmente normal, estava assim, assustador. Como que ela estava praticando o dom da fé aí? Ela estava exercendo o dom da fé, olha que forte isso. Mesmo sentindo dor, ela havia recebido a palavra, havia recebido a oração, e ela não aceitou continuar com a dor. Ela falou, eu recebi e o meu Deus cura. E Ele me curou. E não adianta eu sentir dor no corpo, porque eu não vou aceitar, porque eu estou curada. E detalhe, né? Terminou? Pode. E detalhe, assim que eu acordei, eu percebi que já tinha saído tudo, liguei para a fisioterapeuta. Eu fui tão doida, gente. Eu conto essa experiência, mas assim, cada um tem a sua fé. Eu, naquele momento, eu estava movida de uma forma sobrenatural, com uma fé. Com o dom da fé. Ligou para a fisioterapeuta. Liguei para a fisioterapeuta. Eu estava me acelerando aqui. Liguei para ela e falei assim, olha, eu só estou avisando, né, porque eu sei que eu tenho mais uma sessão para fazer, que eu não irei fazer mais porque eu fui curada. Eu ouvi uma risada diabólica do outro lado da ligação, né, deu uma risada assim, sarcástica, e eu fiquei assim, meio, né, estática. Daí eu lembro que eu repreendi em nome de Jesus, eu fui curada. E a mulher deu a risada naquele momento, eu creio que ela ficou endemoniada naquela hora. Eu falei assim, eu fui curada, eu só estou avisando. Ok, desliguei o telefone, né, com aquela risada meio ecoando, assim, porque era como se estivesse zombando daquilo que eu tinha acabado de declarar. E a partir daquele momento... Para perder o dom da fé. Para roubar o dom da fé. Para roubar mesmo. E eu lembro que, a partir daquele momento, fui curada, beleza. 5 anos depois, mais ou menos, uns 5 anos depois, começou a me dar umas dores. As mesmas dores, aquelas fisgadas que tinha. Eu lembro que eu olhei para o meu braço e falei assim, está repreendido em nome de Jesus, eu já fui curada há 5 anos atrás. Não tem legalidade. Não tem direito legal aqui. E eu lembro que eu repreendi, passou a dor na hora também. Então, só testificando que até as pessoas que têm câncer, que são curadas, e eu sempre comento sobre isso, que existem pessoas que são curadas, sim, de câncer, né? Nós temos muitas pessoas aqui que foram curadas de câncer e, às vezes, recebem um diagnóstico, o câncer voltou. E eu lembro que, quando eu senti essas fisgadas, veio algo na mente, falei assim, nossa, será que voltou? Eu lembro que repreendi na hora, naquele momento, repreendi, né, com toda a minha força, falei assim, não tem direito legal aqui, eu já fui curado em nome de Jesus. Ou seja, não quer dizer que você tenha que fazer isso, mesmo porque isso é o dom da fé que ocorreu nela.
Mas muita gente é curada e depois perde a bênção porque começa a declarar por causa da boca, que vai contra o que ela recebeu. Muita gente perde. Muita gente é cheia e recebe o dom da fé, que é essa capacitação sobrenatural de confiança em Deus, mas depois, por causa das coisas do mundo, ela vai trazendo de volta, né? As circunstâncias vão trazendo de volta e ela vai aceitando e tomando para si, né? A gente tem uma experiência muito grande que ocorreu nesse sentido do dom da fé, que nós praticamos em comunidade. Quando nós passamos pela pandemia, durante toda a pandemia, eu ensinei à igreja, eu falei, olha, se você estiver com algum sintoma, que você fique em casa no sentido de ter respeito pelo seu irmão. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas na época da pandemia, a pessoa ficava com uma espinha, eles falavam que era a praga. E nós decidimos aqui no alvo Curitiba, nem foram todos os alvos, nós decidimos aqui no alvo Curitiba que nós não iríamos dar força e nem poder para esse demônio, porque nós queríamos que também era espiritual. Mesmo porque vinha de pânico, do demônio Pan. E a gente acreditava nisso, e nós cremos nisso, e nos agarramos nisso, e nós falamos, nós não vamos declarar essa maldição. Quando as pessoas declararem sobre nós, porque as pessoas só falavam naquilo, o tempo todo falavam naquilo, e só declaravam aquilo, e era uma desgraceira, e você ligava a televisão, era desgraça, e era desgraça. Se você ligasse a televisão, você já morria sem fé. Então a gente declarou, nós vamos declarar a bênção, porque pior do que um vírus que eles espalham pelo mundo, que eles podem espalhar até com uma arma biológica, é o vírus da falta de fé. E nós não declaramos, nós decidimos não declarar, então não era declarado no nosso meio, né? E as pessoas não ficavam doentes, nós passamos pela pandemia muito bem, né? Eu lembro de amigos de outras congregações ligando para mim antes de morrerem, depois morrendo, e nós não estávamos vivendo isso, nós vivemos algo sobrenatural. Eu estava até contando para um pastor, durante toda a pandemia, por quê? Porque as pessoas aprenderam a não declarar a maldição e não declarar aquilo. Então elas repreendiam, elas não declaravam, e nós temos uma experiência de que isso foi muito forte. E numa igreja com mais de 3.000 pessoas, na época já, isso foi algo muito poderoso, né? Nós ensinamos as pessoas a terem um dom da fé. Aquelas que viveram isso, que puderam ser participantes disso, tem muitos testemunhos para contar no nosso meio, e eu estou falando aqui no nosso meio porque eu sei que existem uma grande nuvem de testemunhas aqui do que eu estou falando, sim ou não? Inclusive o meu médico, né? Ele falava que era impossível eu não ter pego, porque eu abraçava e beijava todo mundo, milhares de pessoas, eu e a bispa e eu, e era impossível, e nós nunca pegamos nada, né? Mesmo não parando um minuto de ter contato com todo mundo. Não dava. As pessoas queriam abraçar a gente. Se a gente não tivesse fé para abraçar as pessoas para declarar a cura, né, nós estávamos como representantes do médico dos médicos. E nós continuamos, nunca paramos. Nossa família nunca teve nada. A gente nunca pegou nada. A gente nunca teve nada, né? Inclusive eu lembro de uma vez que eu comecei a ficar sem ar, porque era muita gente falando, sempre falando, e vinham de outros lugares falando para a gente orava por todo mundo. E eu lembro que eu estava na chácara, nessa época a gente ficou muito tempo na chácara, muita gente. E eu lembro que eu falei, Senhor, eu estou sem ar, eu vou correr até aquele monte, a hora que eu descer daquele monte eu quero estar com o ar renovado. Eu fiz isso e nunca tive nada. Quando o médico fez os testes na gente, ele falou, não é possível, vocês nunca tiveram nada, né? E logo depois ele ficou doente e pediu oração para nós, o nosso médico. Então, nós utilizamos desse dom da fé durante toda a pandemia. Eu posso falar de mim e posso falar de muita gente da nossa congregação que teve esse dom da fé, utilizou esse dom da fé e viveu o que a gente está explicando aqui. A segunda parte, um outro dom que é muito poderoso, é a operação de milagres e o dom de cura. A gente tem muitas experiências quanto à cura também, né? Eu me lembro particularmente de uma que foi muito marcante para mim. Eu estava em São Paulo, ajudando um amigo numa casa, e eu lembro que ele falou, a mãe dele veio em mim e falou assim, bispo, você pode orar pelo meu sobrinho? Eu falei, seu sobrinho? Ela falou, eu tenho um sobrinho que tem esquizofrenia, e ele não dá sossego para os pais, né? Ele não dá sossego para os pais, não deixa os pais em paz, ele grita o tempo todo, os pais, né, não vão mais para os cultos porque ele grita e tudo mais, e eu queria que o senhor fizesse uma oração. Eu lembro e falei, tá bom.
e a gente foi até a casa do menino. Eu lembro que quando eu pisei na calçada da casa, eu já recebi o discernimento, a palavra de conhecimento. Olha como essa ocasião foi acompanhada de muitos dons. Eu recebi a palavra de conhecimento na calçada, eu já entrei muito esperto. Eu lembro que quando eu entrei, o menino começou a gritar, eu já sabia que eu tinha que colocar a mão nele, eu coloquei a mão nele, ele parou de gritar. E eu fui em direção à mãe. Quando eu cheguei perto da mãe dele, me veio uma palavra de conhecimento muito dura para eu entregar para a mãe. Nessas horas, a sua humanidade grita, porque você está vendo uma mãe que está sofrendo com algo, está sofrendo com o filho naquele estado, naquela situação. Ela está querendo uma palavra de conforto. Né? Eu sempre brinco que se a palavra de Deus fosse só conforto, ela não seria chamada de espada, seria chamada de travesseiro. Né? Mas as pessoas esperam uma palavra de conforto, de um homem de Deus que vem e traz a paz. E qual é a palavra de conhecimento que vem para eu dar para aquela mãe? Uma palavra dura. E eu lembro que eu entreguei essa palavra dura para essa mãe. Ela começou a chorar. E na hora que ela começou a chorar, o marido dela chegou. Eu falei, pronto, agora eu vou apanhar. Né? O marido chega, tem um homem que ele não conhece na casa dele, mas eu estava com o parente dela, e está entregando, está falando algo para ela, está chorando, e ela chorava alto. E eu lembro que a palavra tinha a ver. Quando ele foi falar comigo, me veio outra palavra de conhecimento, mais dura ainda, para eu dar para o marido. E eu, já apontei para ele e dei a palavra para ele. E ele começou a chorar também. E eu não lembro agora, mas eu lembro que era algo do tipo, restaura o seu casamento, para de fazer besteira. Você e você, para que o seu filho seja liberto. Ou seja, está mais em vocês do que nele. E voltem para Jesus, agora. Eu lembro que eu entreguei, fui embora, porque não tinha nem clima para eu ficar mais. Fui embora para casa, lembro que eu viajei, e depois, acho que um mês, um tempo depois, eles me ligaram. Né? Aliás, eles não me ligaram, eles foram até os parentes nossos, e esses parentes nossos, eles souberam dos parentes e foram atrás dos parentes, atrás de nós, porque eu não deixei telefone, eu não falei nem meu nome. E eles perguntavam, como que é o nome daquele moço que veio aqui? E aí eles falaram. Eu lembro que o cara tinha uma empresa de calha. Ele até falou com esses parentes. Falou, eu quero dar calha para eles, não sei o quê. Eles me ligaram. Falaram, o cara quer dar calha, quer fazer calha para você, porque o filho dele está bom. Eles voltaram para o Senhor, reconciliaram o casamento deles e o filho deles foi curado. E agora ele quer retribuir, ele quer dar as calhas. Ele falou que se você tiver casa para fazer calha e tudo, ele vai dar tudo para você. Eu falei, não, fala para ele, não precisa nem falar meu nome. Fala que Jesus curou ele, eu não quero calha nenhuma, não quero nada. E eu lembro dessa situação e de muitas outras situações. Eu lembro de uma vez que eu cheguei numa casa e tinha um casal brigando. A gente foi lá para apagar o fogo, né? Porque o casal estava numa briga muito, muito grave, muito pesada. E eu ouvi um barulho quando esse casal estava brigando. Eu vi que não vinha deles. Eu falei, quem que está no quarto? E a moça falou, é o meu pai. O meu pai teve um derrame, né? E ele ficou inválido, ele ficou vegetando. Há não sei quantos meses ele está vegetando, ele não se mexe, ele só faz esses barulhos e ele está... Eu falei, eu posso? Acabou a briga na hora. Eu falei, eu posso ver? Posso orar por ele? E a pessoa falou, pode. E eu, quando eu entrei, tinha um senhor, ele estava todo torto, em posição fetal na cama. Né? Ali ele fazia as fezes dele, ali ele fazia tudo, né? Não tinha jeito ali, eles limpavam ali mesmo. E ele babando, né? Babando, e ele não falava, né? Não se mexia. E eu lembro que a única coisa que eu fiz, a única coisa que eu me lembro, eu coloquei a mão nele e falei, receba a cura em nome do Senhor Jesus. E fui embora. Não fiquei esperando nada, eu fui embora. Eu lembro que no outro dia, essa mulher foi desesperada, bateu na minha casa desesperada, dizendo que o pai dela tinha levantado durante a noite para tomar o leitinho na geladeira. E a operação de milagres, os dons de cura, às vezes a gente pensa que a gente vai dar uma ordem na hora e a pessoa vai levantar na hora. Já aconteceu também de dar ordem na hora e a pessoa levantar na hora. A gente vê o apóstolo Pedro falando, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara não levanta. E aí o apóstolo Pedro tem que pegar no braço dele, puxar o braço dele. Depois que ele puxa o braço dele, aí que ele é curado. Ou seja, ele teve que ter uma atitude depois da ordem. Então a gente vê várias coisas acontecendo. No meu caso, tiveram curas instantâneas que foram na hora e tiveram curas que não aconteceram na hora, que aconteceram muito tempo depois e tiveram curas que aconteceram no outro dia, né? Porque elas não dependem de nós. Esses tempos eu estava olhando o Marçal, né, que é um coach, eu não gosto de falar que é coach, né, mas ele era coach, eu acho que era.
E ele estava fazendo um culto, parece que num estádio, né? E o povo estava tirando sarro dele na televisão, porque ele orou para uma mulher para ela levantar da cadeira de roda, para uma cadeirante, e ela não levantou. E aí ele fala que ele ficou sem graça por causa daquilo, e não sei o quê. Mas na verdade, gente, o nosso papel é orar, o de Deus é curar. E o da pessoa é crer. Eu creio até que a maioria das pessoas que orei não foram curadas. Eu não sou Jesus, mas eu oro em nome de Jesus. Mas eu vou dizer para você, a maioria, eu creio que não foram curadas, mas as que foram curadas, a gente fez uma festa, irmão. Porque a gente não tem esse poder, mas nós temos o poder de orar. E esses dons de milagres, o dom de operação de milagres, ele tem que acontecer na sua vida. Você precisa provar desse poder. Os dons não cessaram, eles continuam aí para você praticar. O problema é que as pessoas estão vivendo um Deus filosófico e não um Deus prático. Eu lembro de outra ocasião que eu fui visitar uma família, e quando eu cheguei, já contei algumas vezes isso, mas é importante lembrar, tem muita gente que não ouviu. Eu lembro quando eu cheguei na casa, era um apartamento, tinha um senhor, ele tinha vindo para Curitiba para fazer uma cirurgia na gangrena, tinha gangrenado, a perna dele estava toda roxa. E ele estava ali, e quando ele soube que eu cheguei, eu estava de bermuda, eu estava de camiseta regata, estava muito calor. E quando eu cheguei, eu entrei, eles falaram, o pastor chegou. Ele olhou e falou assim, o pastor chegou, então vou esconder minha carteira. Ele já me recebeu, tirando sarro da minha cara. Eu lembro que eu sentei, comecei a conversar com ele sobre coisas da roça e tudo mais, porque eu vi que ele vinha da roça. Eu comecei a conversar com ele. E no final da conversa, eu lembro que eu senti a unção de cura vindo sobre mim. Bispo, você ora só quando você sente a unção de cura vindo? Não, na maioria das vezes, sim. Naquele dia, eu senti a unção de cura. Eu lembro que eu olhei para a cara dele e falei, eu posso orar pelo senhor? O senhor crê que... Ele falou assim, e você é pastor calçudo desse jeito? O calçudo é porque eu estava de bermuda. E eu falei, eu posso orar pelo senhor? O senhor crê que Jesus pode usar um pastor calçudo? Eu brinquei com ele, ele falou assim, pode. Eu ajoelhei no pé dele, coloquei a mão no pé dele e só falei isso, que o Senhor Jesus te cure. Eu declaro a cura em nome do Senhor Jesus. Eu lembro que eu fui embora e no outro dia esse homem acordou para fazer a cirurgia e não tinha nada na perna dele, a perna dele estava normal. Ele pegou o ônibus e foi embora para casa, e a família me disse que depois, quando ele pegou o ônibus, um homem de Deus estava do lado dele no ônibus e foi falando de Jesus a viagem toda para ele. Então, os dons de cura e o dom de operação de milagres, eles, desde quando eu me conheço por gente, eles são evidentes. Né? Eu me lembro de, com 10 anos de idade, orar por uma pessoa que estava chorando de dor no ônibus do meu lado. E eu olhei para a cara dela, eu falei, a senhora está bem? Ela falou, eu estou com muita dor. Eu falei, eu posso orar pela senhora? Eu orei, ela foi curada da hora. Eu tinha 10 anos de idade. O Espírito Santo quer fazer. Muitas vezes nós atrapalhamos porque nós não tomamos o nosso posicionamento. Mas aqui todo mundo vai ter posicionamento divino em nome de Jesus, amém? Todo mundo vai ter posicionamento de homem e de mulher de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. E por muitas vezes, eu lembro de quantas mulheres, um dos dons que nós sempre movemos muito, e isso acontece muito na nossa congregação, mas quando nós saímos para pregar, hoje nós não saímos mais, mas nós saímos muito para pregar em outras congregações, de amigos ou convidados, ou amigos de amigos. E eu lembro de algumas vezes que nós sempre, quando minha esposa e eu orávamos juntos, nós sempre oramos por mulheres estéreis, ou homens também, e sempre tiveram cura. Eu lembro até de uma ocasião, de uma cidade que nós fomos, e depois de alguns anos nós voltamos para pregar em outra congregação nessa cidade, e a gente estava orando por cura no final do culto, e quando a gente estava terminando de orar, chegou um monte de mulheres com os bebês no braço, porque souberam que a gente estava na cidade e trouxeram os bebês para mostrar para nós que elas não só foram curadas, mas os bebês estavam no braço delas. E inclusive uma colocou o nome da Esther, né, num bebê, porque ela foi curada. Eu lembro que ela não podia ter filhos e eu lembro quando eu saí, olha que legal que foi isso. Eu vou lembrando, né? Eu lembro quando eu saí da cidade, eu olhei para a cara dela e todo mundo já tinha orado por ela, muitos pastores já tinham orado, ela não conseguia ter filhos. E eu lembro que quando eu olhei no rosto dela, o rosto dela estava cheio de pintinhas. Cheio de pintinhas. Sabe quando a pessoa fica grávida, ela fica com aquele rosto redondo, cheio de pintinhas. Eu olhei e falei, você já está com o rosto de grávida. E ela deu uma risadinha assim. Ela falou, amém. E ela realmente, depois ela ficou grávida e ela teve, acho que já
Tem até mais, né? Porque depois tem que orar para parar, porque aí não para mais. Abriu a madre, já viu, né? E glória a Deus por isso. E nós temos muitas experiências disso. Eu estou contando as minhas, a bispa tem experiências. Eu lembro de uma vez que nós chegamos numa cidade, o pastor pegou a gente no aeroporto e falou, você se importa de ir no aniversário da bispa? Porque a bispa da nossa igreja está fazendo aniversário e a gente está na casa dela, fazendo uma festa surpresa. Eu falei, não, vamos lá. E a gente chegou, eu lembro que a gente chegou, estava lotada a casa, a minha esposa chegou direto, e a hora que ela sentou do lado da bispa, ela olhou para ela e teve uma visão. Ela nem sabia quem era, ela teve uma visão, e ela entregou para ela. Eu falei, olha, eu estou tendo uma visão, eu vi que eu olhei para você e vi o seu útero aberto, cheio de pontinhos. Ela falou, eu vi seu ventre. Ela falou, eu vi seu ventre aberto, cheio de pontinhos explodindo. E a mulher começou a chorar. E a mulher era a bispa. E ela falou para ela, e aí a bispa orou por ela, e ela falou para ela, olha, eu não iria acreditar. Uma que ela já era meio cética, e depois ela falou, eu não iria acreditar se você tivesse falado o meu útero, porque eu não tenho mais útero. E depois ela veio contar que ela foi ao médico, e o médico tinha esquecido algumas coisas dentro dela, tinha esquecido algumas coisas dentro dela e fechado ela, e aquilo estava dentro dela e teve que ser tirado. Né? E ela não tinha mais útero, e a bispa falou o seu ventre. E não falou útero. E ela falou que se ela tivesse falado útero, ela não acreditaria, porque ela não tinha mais útero. Então, a gente vai vendo, né, que muitas vezes, e a gente vai chegar nos dons de profecia, nos dons de revelação, mas a gente vai vendo que muitas das vezes a gente deixa a vaidade, a gente pode deixar a vaidade entrar em nós e querer explicar algo que a gente não tem que explicar, a gente só tem que entregar. Né? A gente só tem que entregar e deixar aquilo fluir, né, em nome de Jesus. Nós temos muitos testemunhos de cura aqui no nosso meio, né? Muitos testemunhos de cura no nosso ministério. Tenho testemunhos de cura desde quando eu era moleque. E, gente, eu era um menino no Senhor. Eu era um menino e eu já tinha experiências com o Espírito Santo. Então, a grande verdade é que o Espírito Santo está esperando pessoas que se deixem ser usadas por Ele. Ele está esperando você ir para que Ele coopere com você em nome de Jesus. Eu creio que todos vão sair assim daqui em nome de Jesus. Amém? E aí a gente passa para a terceira parte, que são os dons vocais. Os dons vocais falam a respeito dos dons de línguas, de interpretação de línguas. Repete comigo assim, levanta a mão e fala assim, dom de profecias, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Profecia não é adivinhar a sorte, nem ler mão, nem prever o futuro. O dom de profecia é o dom de profetizar. Paulo escreve aos Coríntios, do capítulo 14, versículo 31, ele diz assim. Porque todos podereis profetizar. Quantos? Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que todos na igreja vão poder profetizar, mas um depois do outro, para não ter bagunça. Sabe aquelas congregações que a mulher levanta, eis que te digo, o outro levanta, eis que te digo, e vira uma bagunça. Paulo está dizendo, todo mundo pode profetizar, desde que espere um ao outro, desde que tenha ordem. E aí ele diz mais, ele fala, porque o espírito é sujeito ao profeta. Você não está endemoniado. O espírito é sujeito ao profeta. Você pode parar a hora que você quiser. Você pode, de certa forma, direcionar esse dom. Você não precisa, eu não consigo parar. Eu já vi gente falando isso, eu não consigo parar atrapalhando o culto, o pastor pregando, a pessoa gritando mais alto que o pastor. Isso é espírito de confusão. O espírito é sujeito ao profeta. Ele está dizendo que a gente tem que ter ordem, mas ele está dizendo que todos podem profetizar. A gente tem muitas palavras que nós recebemos, né? Eu queria até que o Alex deixasse separado aí rapidinho. Cadê o Alex? Está aí? Deixasse separado o pessoal da mesa de som, a profecia do Dani Bonilla. E eu quero dar um exemplo de palavras que nós recebemos, né? De palavras, de dons vocais, de palavras de profecia, né? Que nós recebemos, que profetizaram sobre nós. Né? Nós tivemos muitas experiências. Em uma delas, eu lembro que minha esposa e eu estávamos em uma casa, e eu lembro que a igreja que eu frequentava ia passar por um desencapetamento total, era limpeza total. E aí o pastor teve o cuidado de levar os líderes antes, né? Porque falou assim, os líderes têm que ser desencapetados antes, né?
E aí ele levou a gente numa casa e um pastor que vinha, amigo dele, ele tinha essa forma de trabalhar, ele trouxe um amigo dele, e o amigo dele orava com imposição de mãos, né? E mandava os capetas, e via capeta para todo lado, e mandava cair e tudo mais, né? A gente não caiu, mas a gente foi, Senhor, se tiver que cair, que caia, joga na parede, chama de lagartixa, mas tira tudo que não provém de ti da gente. A gente ia assim. E eu lembro que quando ele orou para a gente ficou até meio chateado, porque não aconteceu nada com a gente não caiu endemoniado, nada, né? Não que a gente queria cair endemoniado, mas a gente falava, poxa, se tiver alguma coisa, né? Mas aí a gente entendeu, estamos limpos, está tudo certo. Nosso coração era esse, de ser limpo cada vez mais, e ainda é esse. Quando a gente saiu, eu lembro que esse homem deu um grito, falou, ei, vocês dois. Aí eu lembro que eu tremi na base, irmão, parei e falei, ixi. Eu lembro que eu voltei meio com medo, né? Falei, ixi, que será que ele viu, né? E eu lembro que ele parou e ele falou, você notou isso quando você, na sua infância? E ele começou a dar palavras de conhecimento. E ele falou, na sua infância você era assim, você foi perseguido nas escolas dessa forma. E ele começou a falar coisas muito pontuais, muito detalhadas. Mesmo porque, gente, a gente está tão acostumado com profetada, né? Com aquele, eis que te digo, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem uma obra na vida de todo mundo, irmão. Né? Deus fechou tua cova, essas clichês. Que a gente não é qualquer coisa que passa, né, irmão? Mas ele começou a passar coisas muito detalhadas, detalhes muito especiais da minha vida, coisas que eu tinha conversado somente com o Senhor. E ele começou a falar, e ele falou assim, saiba que você é um selado. Ele falou para mim, eu falei, como assim um selado? Ele falou, olha, existem pessoas que no reino do Espírito Deus escolhe de uma forma que Satanás não sabe o que vai acontecer, mas ele percebe a movimentação no reino espiritual. É como se a movimentação da sua vida, tudo que você fizesse, tivesse uma movimentação diferente no mundo espiritual, por causa do que Deus vai te usar. A gente nem tinha o nosso ministério ainda, a gente nem tinha o alvo ainda. E ele começou a detalhar os ministérios. Nós somos muito profetizados. Toda, por exemplo, a nossa congregação, o nosso ministério alvo, todo ele foi profetizado. Nós temos caderninhos com as profecias escritas, porque a gente escrevia. A gente sempre escreveu as profecias que a gente recebia, né, para que a gente julgasse as profecias depois também, como a Bíblia nos manda fazer. E nós temos até hoje escrito. E muitas dessas profecias foram cumpridas. Está aí o vídeo? Muitas dessas profecias foram cumpridas. Uma das profecias, essa profecia que nós recebemos, que eu vou passar agora para você, um amigo meu filmou. Nós estávamos participando de um culto aqui em Curitiba, de uma igreja de outro amigo, e esse pastor, o Dani Bonilla, estava no Brasil. Ele estava profetizando em inglês para todos, mas quando ele chegou na gente, ele começou a falar espanhol. Eu não sei porquê, mas ele mudou, ele começou a falar espanhol. Talvez ele falou, eles são ignorantes em inglês, vou falar espanhol. É brincadeira, irmão. E aí ele começou a falar espanhol, mas é porque estava com o intérprete. Ele estava falando inglês, o cara estava interpretando para todo mundo, mas quando chegou na gente, ele começou a falar espanhol. Eu não entendi por que também. E ele começa a profetizar. E detalhe, nessa semana tinha acontecido algumas coisas muito pontuais, tinham mexido muito conosco. Uma delas é porque nós havíamos acabado de ser emancipados. Ou seja, eu fui pastor de uma outra igreja, acho que por 5 anos, se eu não me engano, e durante muito tempo nós oramos para que nós recebemos essa visão do alvo um tempo antes, alguns anos antes. Eu lembro que nós caímos no chão, o Espírito Santo veio sobre nós numa sala e ele mandou a gente escrever, a gente caiu no chão e eu estava tendo visão, minha visão abriu e eu comecei a falar, né? Eu não sabia o que era, mas tinha a ver com o que seria o alvo, a gente nem tinha ideia do alvo ainda. E a bispa começou a escrever, e tinha algumas pessoas na sala que começaram a escrever também. Nós estávamos todos tomados pelo Espírito Santo. E nós recebemos a visão do alvo. Mas depois que nós recebemos a visão do alvo, a gente sempre entendeu que Deus não era Deus de confusão. E como eu estava em subserviência dentro de uma congregação e de um ministério, de outro pastor, eu sempre respeitei muito. Então eu comecei a orar para que Deus falasse com esse pastor. E o meu trato com Deus foi o seguinte: se é do Senhor, tudo isso que nós recebemos, e nós vamos ter um ministério próprio, um trabalho próprio, com um novo nome, com um jeito próprio que o Senhor nos deu, então que o Senhor fale com ele. E nós ficamos quietos e continuamos obedecendo tudo naquela igreja, porque eu tinha pavor de rachar. Eu sabia de tanta gente, apesar de que não teria como ser uma rachadura o nosso ministério, porque nós sempre ganhamos as vidas, nós nunca trouxemos vidas da igreja dele, nós ganhamos todas as vidas e batizamos. Mesmo assim,
eu não queria sair em rebeldia ou fazer... A gente conhecia tanta história de pastores que racharam e abriram outro ministério, e que saíram e abriram outro ministério, que eu tinha muito medo disso. E eu lembro que nós oramos por alguns anos, se eu não me engano, foram 2 anos que nós oramos depois dessa profecia, para que Deus falasse com ele. Um dia ele me chamou, esse pastor foi o pastor Luciano Subirá, ele me chamou na sala dele, e ele falou, o que você quer? Eu falei, cara, o que Deus falou com você? E ele falou, Rafa, eu tenho sentido que se eu te segurar mais, eu vou te matar. Eu lembro que ele começou a escrever na lousa ainda, né? Fazer um desenho, o jeito dele trabalhar. E ele falou, se eu te segurar mais, eu vou te matar. Ele falou, você já tem um nome? Eu falei, já. E ele falou, qual o nome? Eu falei, o alvo. Eu lembro que ele bateu num outro pastor e falou, cara, ficou legal isso, hein? E eu falei para ele, cara, a gente tem até a visão, porque nós recebemos, mas a gente nunca quis falar nada para você, porque a gente queria que Deus falasse com você. E eu mostrei o caderno para ele, com a visão. Comecei a falar um pouquinho, não lembro agora se eu mostrei só o logo, alguma coisa assim, ou se eu mostrei a visão, e ele falou para mim, Rafa, aí eu falei para ele, a minha única preocupação era alguém sair falando que a gente rachou, que a gente fez alguma coisa, porque você sabe que a gente sempre ganhou vidas, a gente nunca ligou para nada. E a gente não quer fazer parte desse meio que sai rachando igreja e brigando e tudo mais. Eu quero bênção. E eu lembro que ele falou assim, ele orou por mim e falou, a palavra que ele declarou sobre nós foi, você está liberado para prosperar. Ele falou, e para que ninguém nunca fale a respeito disso, eu vou inaugurar o alvo, e eu vou fazer o culto de inauguração do alvo, e eu quero que você filme, eu te enviando, para que ninguém nunca fale isso. É bom lembrar que 2 semanas depois tinha alguns pastores dele mesmo falando besteira e falando que a gente ia rachar, mas era mentira. Mas a gente já estava gravado e está no meu canal até hoje, e ninguém pôde mais inventar nada, graças a Deus. Mas ele teve esse cuidado, eu sou muito grato à vida dele, aprendi muito com aquele homem, muito, muito mesmo, sou muito grato até hoje. E depois disso nós tivemos uma liberação para prosperar. E aí nessas semanas, no decorrer dessas semanas, eu lembro que ia ter esse culto, e eles nos chamaram para participar desse culto, e nós fomos nesse culto porque ele estava trazendo esse profeta, mas ele não conhecia a gente, não sabia de nada. Não era ele, era outro pastor. Se eu não me engano, era outro pastor que estava trazendo, mas ele conhecia. E esse homem estava profetizando, e ele vem em nós e começa a profetizar, e eu quero mostrar para você. Deus está buscando, já ha conseguido um homem e uma mulher. Deus está buscando e tem conseguido um homem e uma mulher. Aquellos que alcanzarán una nueva generación. Aqueles que vão alcançar uma nova geração. Una generación que es distinta. Uma geração distinta. Una generación que quiere escuchar un mensaje distinto. Uma geração que quer escutar uma mensagem diferente. Pero ustedes van a traer la palabra de Dios. E vocês vão trazer a palavra de Deus. No van a diluir la palabra. Não vão diluir. Va a ser la misma palabra. Vai ser a mesma palavra. Sin embargo, va a estar comunicada en una manera que ellos podrán recibirla. Mas então vai ser comunicada de uma maneira que eles podem receber. Levantaré una casa radical. Vou levantar uma casa radical. Una iglesia llena de música. Com uma força nova. Uma igreja cheia de música com uma força nova. Vou sacar aqueles do mundo que têm talentos e los vou trazer a la casa. Vou tirar daquelas pessoas do mundo que têm talentos. Vou restaurar as artes na casa do Senhor. Vou restaurar as artes. As artes, the ministry of arts, as artes. As artes, como el ministerio de danza, el ministerio de música, el ministerio de artes. Veo hasta pintores pintando en la iglesia, pintores ilustrando la mente de Dios. Una unción profética vendrá sobre ustedes para tocar una generación juvenil y serán transformados y cambiados. Y Dios hará algo que va a sorprender las mentes de muchos. Algunos han creído que ustedes no podrán hacerlo. Otros han dicho... I'm sorry. Otros han dicho que no son ustedes los llamados a hacer esto. Uns vão dizer que não é vocês que são chamados para fazer isso. Pero mi mano está sobre ti. Mas a minha mão está sobre você. E hay un legado. Existe um legado. E uma herança que é tua. E uma herança que é tua. De gerações passadas. De gerações passadas. Eu venido preparando-te. Jovem, eu estou te preparando. Um legado de minha unção. Um legado da minha unção. Vas a profetizar como um homem encendido em chamas. Você vai profetizar como um homem cheio de chamas. E uma geração escutará a palavra do Senhor. E uma geração escutará a palavra de Deus. Uma grande cosecha. Uma grande colheita te espera. Uma casa de jovens. Uma casa de jovens. Com um grito e uma
fuego nuevo, com um grito e um fogo novo. fuego del Espíritu Santo. Fogo do Espírito Santo. No habrá fuego extraño en esta casa. Não existe fogo estranho nessa casa. No serán como los hijos de Aarón, Não serão como os filhos de Arão, que ofrecieron un fuego extraño y Dios tuvo que matarlos. que ofereceram fogo estranho e ele teve que matá-los. No serán como el mundo, Não serão como o mundo, pero saldrán del mundo pois sairão do mundo. y serán un gran ejército en las manos de Dios. Serão um grande exército na mão de Deus. Y el consejo de Dios estará en tu boca, E hija. o conselho de Deus estará sobre a tua boca, filha. Y ambos han de pastorear y cuidar E ambos vão pastorear e cuidar. y mostrar el camino a aquellos que no encontraban el camino. E mostrar o caminho aos que não têm encontrado o caminho. Y el Señor va a bendecir sus E o vidas. Senhor vai abençoar suas vidas. Este es el tiempo de Dios Esse é o tempo de Deus. y Dios va a proveer. E Deus vai prover. Aleluia. É forte. Até hoje, quando eu vejo isso, me dá vontade de chorar, porque foi muito forte. Essa semana, a gente tinha acabado de ser emancipado. Na verdade, nós com os nossos filhos na fé, mas ele havia abençoado a gente para... Não foi nessa semana, acho que foi nesse mês. Eu não quero... mas foi pertinho ali. E eu lembro que um dos pastores dele chegou em mim e falou assim, cara, esse povo seu aí cai demais. Eu falei, como? Cai demais. Eu falei, como assim cai demais? Nosso povo é ensinado a se entregar. Eu falei, não, cara, mas tem que ver se não é demônio. Porque o povo é muito, né? Acontece tudo com vocês. Toda hora você tem um testemunho novo para contar, toda hora você tem coisa para contar, acontece demais com vocês, parece que vocês estão se exibindo. E eu lembro que eu fui muito triste e nós fomos tristes para casa e nós ajoelhamos e oramos e perguntamos ao Senhor, nós falamos, Senhor, existe fogo estranho no nosso meio? Porque se existe fogo estranho no nosso meio, a gente não quer, Senhor. A gente não precisa fazer nada, a gente não quer. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele fala, não haverá fogo estranho nessa casa. Né? E por que nós ganhávamos pessoas para Jesus? Eu não sei se vocês perceberam também, mas na profecia inteira ele mostra que nós ganharíamos pessoas para Jesus, elas viriam do mundo. E as pessoas eram abertas, livres, libertas. Não tinha nada que segurava. A fé era muito entregue. E eu lembro que a gente chorava, né, amor? E a gente falava, Senhor, ele falou isso, mas se o Senhor está usando ele para falar com a gente, fala para a gente, se tiver fogo estranho. E aí ele falou isso. E eu lembro que depois dessa oração a gente já falou, e outra coisa, Senhor, agora a gente é solo. Não que nós tivéssemos usado algum recurso da igreja que nós éramos, porque graças a Deus a gente sempre foi, entre aspas, autossustentável. Nós trabalhávamos, vendíamos coxinha, fazíamos de tudo para pagar as coisas, porque a gente trabalhava com um monte de adolescente que não tinha dinheiro, a gente precisava se virar. E até hoje a gente se vira nos 30, vocês já perceberam, né? Hoje a coisa é muito maior, né? A gente vendia coxinha, a gente tinha uma cantina desse tamanho que a gente chamava de praça de alimentação e agora a gente tem tudo que a gente tem. E isso foi gerado desde o começo, no reino do Espírito. E eu lembro que eu tinha falado, e o Senhor vai prover, agora a gente está junto. Se o Senhor está com a gente não é fogo estranho, então que o Senhor venha prover tudo. Não interessa se as pessoas são pobres, se elas são jovens, se sem emprego, humildes, da periferia. Se o Senhor prover, eu vou. Para onde o Senhor aponta, o Senhor paga a conta, né? E aí ele responde logo no final, e o Senhor proverá. Ele vai prover. Esse é o tempo de Deus. E uma grande colheita espera vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo ele profetiza e ele fala de todos os dons, de Deus restaurar os dons de artes, como nós até hoje. Deus me mostra pintores pintando. A hora que ele faz assim, faz até um barulhinho. Faz tss, eu não sei nem de onde veio esse barulhinho. Teve até efeito especial na profecia. Né? E até hoje, quando eu ouço isso, depois eu quis trazer esse pastor aqui. Eu não consegui trazê-lo, ele morreu. Mas a profecia foi cumprida. Né? E uma das formas de nós sabermos se a profecia era de Deus é quando ela se cumpre. Ela se cumpriu em todos os níveis de cumprimento. Né? E a gente viu isso acontecendo. Nós também já entregamos profecias, muitas delas. E não necessariamente, quando nós entregamos, nós precisamos entender. Veja que ele não nos conhecia, não entendia nada do que ele estava falando. Ele só foi entregando o que... Eu não sei se vocês percebem também, que uma das coisas que eu percebo quando eu estou entregando alguma profecia, é que a profecia parece que ela esquenta.
ela vai se desenrolando. Conforme você vai entregando, ela vai se desenrolando. Eu nunca tive uma profecia que ela veio direta, completa para mim, assim, eu não me lembro, pelo menos. Geralmente ela veio progressiva. Eu comecei a entregar uma parte e ela foi vindo em visão, ou eu fui ouvindo e fui entregando. Mas muitas das vezes eu não entendi o que eu estava falando para a pessoa, mas a pessoa entendia. A gente percebe rapidamente se a pessoa está entendendo ou não, até pelos gestos dela, pela manifestação da pessoa. E o que a gente não pode deixar entrar no nosso coração no momento em que nós estamos entregando uma profecia é a vaidade de querer entender tudo. Sabe por quê? Porque às vezes não é para você entender, às vezes não é para você. Eu lembro de uma vez que eu entreguei uma profecia para uma mulher, eu só escutei assim, fala para ela largar o porco. Na hora minha mente falou, o quê? Eu falei, tá bom. A hora que eu falei, a menina começou a gritar. Saiu chorando, obrigado, Senhor. Eu falei, meu, obrigado o quê? Eu fiquei, né? Às vezes dá vontade de falar, fala para mim, né? Para eu saber. O que é? Não nos cabe. Não cabe a nós. Muitas das vezes nós entregamos e não é para a gente saber, não é para a gente entender. E se a gente tentar entender ou tentar explicar no nosso intelecto, a gente pode estragar o que Deus está entregando para a pessoa. Então isso é muito perigoso. A gente só tem que entregar e pronto. E uma das formas que você deve... Vocês perceberam que Paulo fala que é importante que todos profetizem para que os outros aprendam. Ou seja, profetizar, tem como você profetizar e como você aprender a profetizar. Olha que legal. Então, não é só aprender no intelecto, mas aprender a forma. E uma das formas que nós sempre ensinamos é que você faça perguntas ao invés de afirmações. Então, por exemplo, você olhou para uma pessoa e teve uma profecia para entregar para ela, você pode falar assim, querido, eu estou orando por você, eu estou olhando para você, eu não sei porquê, mas está acontecendo isso comigo. Eu tive uma visão assim, ou eu ouvi isso. Isso serve para você? Isso tem a ver com você? Serve para você? Ah, serve. Glória a Deus, então está entregue. Não serve? Então tá bom, eu só estava tentando. Você está tentando fazer o mal para alguém? Então tá bom. O que eu entendo e o que eu sei é que quando você começa, você se aperfeiçoa. E hoje eu entendo muito bem isso, por quê? Porque o Espírito Santo está esperando você se movimentar para que ele possa se mover. Então, quando nós começamos, aquilo vai sendo desenrolado e nós vamos entregando. Então, a gente faz a gente chama de check-up espiritual. A gente faz esse check-up muitas vezes. Tem vezes, gente, que a certeza é tão grande, a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, a profecia é tão forte, que você nem pergunta nada, você já dá logo, você já está também ali num êxtase, você está numa presença do Espírito, que você nem vê nada, você já entrega, bum, né? E já bota fogo no parquinho, né? Mas tem vezes que cabe você ser cuidadoso, cauteloso, principalmente quando você está começando a profetizar. Amém? Os dons do Espírito sempre requerem esse cuidado. E isso é muito importante. Amém? Então, os dons de profecia são muito importantes. Nós precisamos aprender a profetizar. Paulo fala, é melhor que você profetize do que você fale em línguas. Por quê? Porque quando você fala em língua, você edifica a si mesmo. Mas quando você profetiza outra pessoa, você edifica o seu próximo. Né? E uma das formas de você começar a profetizar, coloca a mão no ombro do seu irmão aí do lado, e fala, eu profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Amém? Olha que legal, eu te dei o start. Quando você for orar pelo seu irmão, você coloca a mão no ombro dele, não na cabeça. Amém? A Bíblia fala que só coloca a mão na cabeça do maior para o menor. Nós trabalhamos com muito respeito aqui. E começa a orar por ela e profetizar sobre a vida dela. E quando você começar a profetizar coisas boas, coisas de Deus, coisas que trazem um crescimento para o seu irmão, muito provavelmente, inclusive daqui a pouco quando nós começarmos, muito provavelmente palavras diferentes, visões diferentes, situações diferentes vão vir na sua mente, na sua boca. E aí você deixa, irmão, acontecer. E se eu posso te ensinar algo, faça o check-up espiritual. Amém? E também tenha a noção de que se a pessoa falar, olha, não tem a ver, eu não entendo isso agora, guarda. Porque às vezes você não entende na hora também quando você recebe, entende depois. As profecias que eu recebi para o nosso ministério, na hora eu não entendia direito. Hoje eu entendo perfeitamente tudo. Né? Porque tudo aconteceu e tudo se cumpriu. Então guarde e retenha o que é bom. Uma das coisas que nós sempre tomamos o cuidado do alvo também, porque o alvo é uma igreja de ordem, nós somos uma ordem, é que quando uma pessoa sente de profetizar sobre a outra, a gente geralmente chama o líder ou chama uma pessoa de perto para que ela seja testemunha. Amém? E geralmente a gente chama uma pessoa para que seja testemunha. Vocês podem ver que quando eu estou orando pelas pessoas, sempre tem alguém comigo para que ela possa ouvir junto a profecia.
Isso dá muito certo, sabe por quê, gente? Porque quando tudo acontece e tudo é de Deus, você ainda tem uma testemunha para testificar tudo o que aconteceu. E isso é maravilhoso, da boca de 2 ou 3 testemunhas. Amém? Dom de variedade de línguas e interpretação. Eu falei ontem a respeito de uma vez que nós estávamos falando em línguas, de repente sentimos de falar em línguas, e aí a pedra bateu, o carro bateu na pedra e pulou. Lembra disso? Todo mundo lembra? Existiu outra ocasião também, que nós estávamos voltando de um culto, de um profeta, ele tinha profetizado algumas coisas, e nós fomos atacados. E também nós estávamos orando em línguas, e um pneu de um caminhão explodiu, e voou no nosso carro era pequenininho, na época era um carro 1000, pequenininho, e aquele pneu gigante bateu na gente, a gente quase perdeu a direção, e nós estávamos em batalha espiritual, naquele momento, tendo um discernimento de que era uma batalha espiritual. Isso aconteceu algumas vezes, não foram poucas vezes. Amém? E até hoje acontece. Eu lembro de uma vez também, que eu já tinha sido batizado a respeito, nos dons, eu falava em línguas, depois eu fui renovado e recebi variedade de línguas, então recebi línguas diferentes. E eu lembro que eu queria muito ter o dom de interpretação. Né? Esse já não é mais muito comum. O mais comum é eu falar em línguas nas igrejas, mas o dom de interpretação é um dom menos comum. Né? E eu lembro que eu pedi ao Senhor, e um dia eu estava num seminário como esse, e eu tinha um amigo, eu tinha um filho na fé que estava junto comigo, e eu olhei para a cara dele, a gente estava falando em línguas, ele começou a falar em línguas, eu comecei também, e eu comecei a olhar bem no olho dele, comecei a falar em línguas e comecei a pedir para o Senhor. Porque quando nós falamos em línguas, nós começamos a pensar em outra coisa totalmente diferente, mesmo falando em línguas. Você consegue fazer uma conta matemática falando em línguas ao mesmo tempo. Existem algumas pesquisas, existe uma pesquisa que foi feita, tem até na internet isso, depois você pode procurar. Alguns cientistas colocaram algumas pessoas falando em línguas em uma máquina e para ler o cérebro delas, o que acontecia com o cérebro delas quando elas falavam em línguas, né? E eles colocaram algumas pessoas que eram espíritas, né? Que faziam operações mediúnicas, colocaram músicos, né? Porque acende uma parte do cérebro quando a pessoa trabalha, quando ela é musicista, etc. E colocaram 2 mulheres do repleplé lá para falar em línguas. E quando elas colocam, eles perceberam que uma parte do cérebro dessas mulheres acende diferente de todos os outros. A parte que acende, eu não sei explicar cientificamente, depois você pode ver isso, tem na internet. Eu não sei explicar cientificamente, mas que eu me lembre, a parte do cérebro que acende é como se fosse uma parte que está ouvindo de outra pessoa. Ou seja, ela estava falando, mas a parte que acende, que se move no cérebro dela não é a parte da pessoa falando, mas a parte da pessoa ouvindo outra pessoa, como se outra pessoa estivesse falando através dela. E isso foi científico, né? Então, eu lembro que eu olhei para a cara dele e comecei a falar em línguas, ele começou a falar em línguas e eu comecei a pedir ao Senhor, orar ao Senhor, Senhor, me dá interpretação, eu vou falar até o Senhor me dar interpretação. Eu sempre fui meio peitudo assim, irmão. E eu comecei a falar, eu vou falar até, e eu falando, e eu falando, e daqui a pouco eu comecei a escutar ele em português, ele não estava falando em português. E eu lembro que eu comecei a escutar ele falando em línguas e falando em português ao mesmo tempo. Né? E aí depois eu movi nesse dom de interpretação algumas vezes na minha vida. Poucas vezes. Não foi muito, não. Mas as poucas vezes foram muito impactantes para mim. Né? Eu lembro até de um pastor uma vez que começou a falar em línguas e profetizar sobre a nossa igreja, e eu tinha interpretação, eu ouvi em português e comecei a passar para a igreja. E foi maravilhoso, porque a gente buscou, a gente pediu para o nosso pai e ele nos deu. E você pode pedir para o seu pai e ele te dá. Porque você está no lugar onde o filho chora e o pai ouve. Amém? E isso foi muito bom, e a gente pôde receber esses dons, né? E cada dia mais aperfeiçoá-los. Hoje eu falo em línguas o tempo todo. Às vezes eu estou na academia, estou falando em línguas. Eu estou no carro, estou falando em línguas. Estou viajando, estou falando em línguas. Eu estou trabalhando, estou falando em línguas. E a gente fala, né? E a gente não fica alarmando para ninguém, né? Ou falando com ninguém, mas a gente entende que nós precisamos sempre estar nos edificando no dia a dia. Isso é muito importante. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, e diz assim: na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro lugar, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres,
Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos têm o dom de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Por que Paulo fala que existem dons melhores? Qual é o melhor dom para você? É o dom da necessidade. Qual é a necessidade que você está tendo no momento? Veja que tudo que eu estou contando para vocês, eu tinha uma necessidade. Eu estava sozinho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, levando pessoas que eu não conhecia para dentro da minha casa, pessoas que já tinham assassinado, que já tinham morrido, que já tinham matado, que já tinham roubado, tudo quanto é tipo de gente, se prostituído, prostitutas, todo tipo de gente. E eu tinha necessidade de ser equipado. E o que eu tinha? A cara, a coragem e o Espírito Santo. E eu comecei a pedir. E o Senhor começou a dar. Quais eram os melhores dons para mim no momento? Todos. Eu tinha necessidade de todos. Né? Outro dia uma pessoa falou para mim, eu quero muito ter os dons do Espírito. Para quê? Qual é a sua necessidade? Quantas pessoas você tem ganho? Quantas pessoas você está cuidando? Né? Quantas pessoas você está visitando no hospital? Quantos doentes você está orando? Por quantas pessoas você está jejuando? Qual a necessidade do Espírito Santo te entregar esses dons agora? Esses serão os melhores dons. E Paulo fala, por isso, se esforcem para buscar os melhores dons. E eu creio que você vai ser muito responsável e vai ter os melhores dons em nome de Jesus. Bispo, o que você quer? Eu quero que você tenha todos. Eu quero que você seja tão ocupado e tão útil na obra de Deus que você tenha todos os dons em nome de Jesus. Que a necessidade sejam todos e que os melhores dons sejam para vocês em nome de Jesus. É isso que eu quero. Porque eu sou fominha, irmão. E eu quero que você seja assim em nome de Jesus. Se dependesse de mim, irmão, eu já ia botar fogo em todo mundo aqui. Mas eu sei que o Senhor sabe muito mais do que eu da necessidade de cada um. Outra coisa que é importante ressaltar é que Deus, além de não dar dons que você não possa suportar, Ele também não vai fazer nada que te assuste ou que você tenha medo. Amém? Toda a operação dos dons no Espírito Santo, eles trazem paz, trazem alegria. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você amanhã venha muito pronto, porque nós vamos ministrar a parte prática. E eu quero que você venha com o coração muito aberto. Amém? Eu quero muito que todos vocês sejam muito cheios, batizados em todas as áreas, que vocês sejam cheios dos equipamentos do Espírito Santo. E eu quero que você gere muita expectativa para isso, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que todas as minhas experiências tenham motivado o seu coração para que você possa fluir muito em nome de Jesus. Amém? Quem recebe toda essa palavra, se coloca de pé, dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Pai.